A partir de agora, você irá aprender o passo a passo de forma gratuita de como construir o seu primeiro agente pessoal no N8N. Além de você aprender a construir esse agente passo a passo, mesmo que você nunca tenha tido contato com algum tipo de fluxo ou de agentes com inteligência artificial, você irá sim conseguir construir esse agente a partir de agora. Então, além de construirmos o agente, eu vou mostrar o passo a passo de como criar a sua conta no N8N de forma gratuita, temporariamente, é claro, e também vamos criar as credenciais necessárias para poder funcionar este agente pessoal, que eu denominei Jarvis. Então, pegue o seu notebook, sente na sua cadeira e vamos trabalhar. Antes de começarmos a construir o nosso agente pessoal, eu preciso explicar um pouco de como ele funciona e o que ele faz. Primeiramente, nós vamos criar uma conta no Telegram, porque de lá que o nosso agente irá receber os nossos comandos, tanto por texto quanto por áudio. Ele terá acesso à internet com esta ferramenta aqui, que é o SERP API. Além de ter acesso à internet, por que é importante ele ter acesso à internet? Dependendo do que a gente perguntar para ele, por exemplo, qual é a previsão do tempo para amanhã? Então ele vai acessar o Google para ter a previsão completa do tempo para amanhã. Digamos que eu quero saber como ficou o jogo do Cruzeiro em tal dia. Ele vai lá e vai buscar essa informação e por aí vai, etc. Além disso, ele vai ter que acesso a bancos de dados para ter uma memória de longo prazo. Para que serve essa memória de longo prazo? É para que o agente possa aprender mais sobre você. Por exemplo, digamos que você diz para o seu agente que você tem um cachorro que se chama supino, na cor marrom, da raça labrador, e tem 10 anos de idade. Ele vai pegar essas informações e vai salvar em um banco de dados. Aqui, ó, criar memória. Ele vai salvar em um banco de dados. Por quê? Quando ele precisar dessa informação, ele vai vir aqui e vai buscar. Mas qual utilidade, Ricardo, isso vai ter para mim? Por exemplo, digamos que você acabou de criar uma senha em um site. Aí você quer escrever essa senha de uma forma rápida, o login e a senha rápido. Você vai lá, abre o Telegram e avisa para o Jarvis. Jarvis, salve essa senha no banco de memórias. Aí você vai falar para ele, login e a senha, ele vai salvar. Se daqui a 6 meses, um ano, você esquecer essa senha, você pode ir lá, pedir ele vai acessar isso muito rápido e vai te entregar essa informação. Então não tem perigo de você perder a informação ou ter que anotar em um caderno, depois procurar e demorar a conseguir esses dados, né? Então com isso ele vai te acelerar esse processo. Além disso, ele vai conseguir ter acesso à sua agenda. Por exemplo, digamos que você pergunta para ele, Jarvis, quais são os compromissos que eu tenho para amanhã? Ele vai acessar o seu calendário e te informar os compromissos que você tem para amanhã. Se você quiser agendar um novo compromisso, ele vai conseguir também criar um novo compromisso para você. Ele consegue também responder os seus e-mails. Você pode pedir ele, Jarvis, tem algum e-mail sem resposta? Ele vai lá na sua caixa de entrada de e-mails automaticamente, ele vai puxar os e-mails que estão sem resposta e vai te informar quais são. E se você quiser, ele vai também responder os seus e-mails para você. Além disso, ele vai ter um acesso a um banco de dados dos seus contatos, você pode dar esse acesso para ele. E tipo, envia um e-mail para o fulano. Ele vai pegar os contatos do fulano e vai enviar o e-mail para ele automaticamente. E ele pode fazer muito mais. É só você ter criatividade e conhecimento para aumentar a quantidade de ferramentas. Você deve estar pensando, Ricardo, eu consigo ganhar dinheiro com essa automação? Eu vou ser bem sincero com você. Apenas com essa automação você não vai ganhar dinheiro, mas
O mais importante, primeiro, você vai aprender sim, o básico e o mais importante do N8N nesta aula, criando ele. Então, sim, ele vai te dar um norte para você poder continuar a crescer dentro das automações. E se você já tem alguma automação para vender, você pode usar essa automação aqui para poder aumentar sua renda. Por exemplo, o que eu faço? Eu tenho uma automação para barbearias. Então ele faz de tudo para barbearias e salões de beleza. Ele agenda compromissos, ele conversa com os clientes, ele dispara mensagens avisando para o cliente que tem um agendamento para o dia, para que o cliente não esqueça, ele controla o CRM e muito mais. Então, o que eu faço? Por exemplo, digamos que eu vou vender essa automação para um cliente, a automação da barbearia. Então, eu ofereço, por exemplo, o Jarvis como um incremento para fechar um negócio ou para aumentar a minha renda mensal. Digamos que eu cobro uma média de R$ 500 por mês para manter a automação funcionando para aquele estabelecimento. Eu vou conversar com ele, ó, eu tenho um agente pessoal também, se você quiser, você pode ter acesso a esse agente, para lá, explica o que o agente faz para ele e aumento R$ 100, por exemplo, ou R$ 50 no valor mensal. Então eu consigo fazer, eu aumentar um valor mensal. Se, no caso, o Jarvis for de utilidade para o cliente em si, tá? Mas sem mais delongas, vamos aqui pôr a mão na massa. Durante o vídeo nós vamos conversando sobre isso. Primeira coisa, você tem que criar a sua conta no N8N. O N8N é uma plataforma open source. Você consegue baixar ela no seu computador ou na nuvem totalmente gratuito. Você não paga nada para o N8N, somente pela hospedagem. Por exemplo, eu uso a Hostinger para fazer essa hospedagem no meio profissional. Mas se você quiser baixar ele no seu computador, você baixa ele via Docker, 100% gratuito, ou você também pode vir aqui, ó, digita no Google N8N e vai lá no site. Não, não é aqui não. Tem que vir aqui, ó. Vamos aqui no Google. Aqui, ó. N8N. Busca no Google N8N, você vai entrar no site oficial do N8N e vai criar uma conta gratuita por 14 dias. Você pode testar ela aqui, se você gostar, você pode baixar na sua máquina ou pode contratar uma hospedagem, por exemplo, a Hostinger, no caso eu hospedo lá, não é propaganda, tá? Eu não ganho nada indicando ela, mas é a que eu uso. Mas para teste e para hoje e para aprender, vamos usar o N8N gratuito e também, se você quiser, mais no final desse vídeo eu vou explicar essas diferenças. Porque eu não estou indo direto aqui para a gente baixar diretamente na sua máquina. Eu já tenho vídeos mostrando isso, mas para algumas automações, você rodar ele no seu computador não funciona. Porque a sua automação ela vai funcionar somente quando o seu computador estiver ligado. Mas vamos dar continuidade aqui na aula. Clica aqui em Get Start. Vamos criar uma nova conta. Você vai precisar de um e-mail. Deixa eu pegar um e-mail. Vou pegar aqui um e-mail temporário para fazer essa aula. Você vai usar o seu e-mail próprio. E-mail. O e-mail vai ser aqui, ó. Nome. Aqui eu preciso confirmar o e-mail. Aqui não consigo colar, eu tenho que copiar ele. Você vai criar uma senha aí, uma senha bem segura, tá? No caso aqui, deixa eu colocar uma outra senha. Eu mesmo vou escolher a senha. Vamos escolher aqui um nome para a conta. Aula Jarvis. Vamos clicar aqui, ó. Testar por 14 dias. Se quiser, pode salvar sua senha aqui. Eu não vou salvar. Aqui eu vou clicar no primeiro, que é somente eu. Dar um OK. Aqui pode ir clicando qualquer coisa mesmo.
só para poder ele seguir em frente. Pode clicar aqui em Skype. Vamos clicar aqui em Start. Beleza, nossa área de trabalho, nosso painel aqui já está pronto. Em breve ou em outros vídeos vamos explicar o que é cada opção aqui, o que devemos fazer, o que podemos fazer no caso, mas esse vídeo ele já vai ser muito longo, então vamos direto ao assunto. Vamos clicar aqui em criar workflow. Vamos dar um nome ao nosso workflow para ficar mais fácil identificá-lo. Vamos colocar aqui Jarvis. Precisamos agora, sempre para iniciar uma automação, é o nó de gatilho. Vamos escolher por enquanto esse nó aqui, ó, On Chat Message. Eu fui um pouco rápido. Aqui do lado direito, vamos clicar aqui no mais, ou você pode clicar nesse mais aqui no meio. E vamos escolher aqui, ó, aqui embaixo, On Chat Message. Vamos clicar nele. Esse aqui é um nó de gatilho de bate-papo. Vamos usar ele por enquanto para que possamos fazer testes mais rápidos. Somente no final do vídeo que vamos criar nossa credencial no Telegram e instalar o Telegram aqui junto com o N8N. Mas com esse nó aqui, ele vai ficar assim, a nossa aula vai ficar muito mais prático e rápida, tá? Então adicione esse nó. Aqui a gente tem algumas formas de trabalhar dentro do workflow do N8N. Se você pausar aqui o mouse na ferramenta e der um clique, você vai conseguir arrastar ela. Se você clicar fora aqui do nó, por que nó? Imagine-se, deixa eu clicar aqui, vou colocar aqui um outro nó só para ficar mais fácil de você entender. Deixa eu clicar aqui fora. Beleza. Vamos arrastar aqui. Imagine que o fluxo no N8N seja uma corda. Aqui é uma corda, ok? Tá vendo que ela é uma corda? Então imagine que o fluxo é uma corda. O fluxo sempre começa, ele sempre é ativado da esquerda para a direita. E nessa corda existe nós. Cada um nó é um programa diferente. Então cada nó faz uma coisa diferente. O que ele faz diferente? Ele vai fazer algo diferente com a informação que você introduzir ou que for introduzida no fluxo. Nada mais, nada menos, o fluxo ele trabalha com informações, com dados. Então, se eu mandei aqui, eu vou clicar aqui em Open, mandei um oi, eu mandei uma informação para o fluxo, correto? Ele veio, saiu aqui do chat de message, vou manter aqui tudo em português, para facilitar a nossa vida. Deixa eu fechar aqui. Então, ele pegou a informação, chegou o oi. Olha só, chegou aqui um ID da sessão, a ação enviar mensagem e a mensagem um oi, ok? Aqui em cima, aqui, ó, do lado esquerdo, você pode manter ele em esquema para você ver as informações em formato esquema, em formato mesa e em JSON. Beleza? Então, vamos sair do gatilho e ir para esse próximo nó, que é o Edit Campos, Editar Campos, que é o Edit Field. Todo nó que você entrar, tirando aquele de gatilho, ele funciona dessa forma aqui. Do lado esquerdo é a informação que acabou de chegar no fluxo ou foi enviada por outro nó. Essa informação foi enviada pelo nó de gatilho, tá vendo o símbolo dele aqui? Quando a mensagem de bate-papo foi recebida. Clica aqui fora, aqui ó, quando a mensagem de bate-papo foi recebida. Esse aqui é o nome dele, é o nome desse nó. E aqui embaixo é o nome desse outro nó. Eu cliquei duas vezes para entrar no nó, então eu sei que as informações do nó anterior estão aqui do lado esquerdo. Aqui no meio é o nó que é o programa que vai trabalhar essas informações. Quando ele trabalhar as informações, ele vai sair um resultado em JSON, que vai ser um resultado aqui do lado direito. Por exemplo, eu quero que dê segmento aqui no nosso fluxo
essas informações. Eu quero o ID da sessão, então eu vou vir aqui e arrastar ele com o mouse, jogo aqui no meio. Vou vir aqui também no bate-papo, que eu quero a mensagem, e arrastar ele aqui para o meio. Então eu tenho essas duas informações aqui, eu tenho o nome, aqui eu tenho a operação, vamos aprender com o tempo a trabalhar com as operações, ele está em string, que é o que nós mais usamos, e aqui tem uma expressão dinâmica, ela está puxando o resultado daqui para informar o resultado aqui embaixo. Quando você clica em executar, ele vai pegar as informações que nós separamos e jogar para o lado direito. Então ele fez uma transformação de dados, beleza? Então todo nó é assim, recebe uma informação do lado esquerdo e entrega uma informação do lado direito. E a gente pode manipular essas informações. Aos poucos eu vou mostrar como a gente vai fazer isso para não ficar muita coisa de uma vez. Vamos passar para o próximo passo. Continuando, agora vamos clicar aqui no mais, vamos clicar aqui em AI, nós queremos criar o corpo do agente e aqui está o corpo do agente. Deixa eu clicar aqui fora para você entender onde nós estamos. Nós estamos aqui agora, no corpo do agente. Esse agente, ele ainda não tem inteligência, ele não tem cérebro. Isso aqui é somente o corpo dele, onde vamos ligar o cérebro dele, que nós ligamos aqui no modelo de bate-papo. Aqui vamos ligar o cérebro. Aqui vamos ligar a memória dele. E aqui ligamos em ferramentas as ferramentas que ele vai trabalhar, beleza? Dentro aqui do agente, a gente tem que puxar algumas informações. Aqui em Search for Prompt, aqui, ó, beleza, traduziu. Vamos clicar aqui em Connect, clica aqui em Define abaixo. Aqui eu tenho que definir a mensagem que vai chegar para o agente. Então eu quero essa mensagem aqui, oi, e vou arrastar ela para cá. Beleza, ele puxou em forma dinâmica a mensagem. Agora, toda vez que eu mandar uma mensagem, vai chegar até aqui para o agente. Vamos testar aqui. Ele não vai funcionar porque está faltando o agente. Então não adianta nem eu testar aqui para você ver. Clica aqui em salvar. Toda vez que você fizer uma operação, que você fizer uma alteração, você clica em salvar. Vamos colocar o cérebro do agente. No caso, não temos nenhuma credencial aqui ainda, né? Então, vamos direto criar uma credencial do Google. Vai ser... Deixa eu ver qual vai ser mais fácil. Mentira. Vamos criar uma credencial aqui, ó, do modelo de bate-papo, Grok. Quando você clicar aqui no modelo de bate-papo, você viu o que eu fiz, né? Eu cliquei aqui, ó, vamos lá novamente. Eu cliquei aqui no modelo de bate-papo, vou clicar nele aqui. Vou escolher qualquer um desses modelos de bate-papo que estiverem disponíveis aqui. Vou começar aqui com o Grok. Deixa eu clicar nele aqui. Ele é gratuito, então sim, é uma ferramenta gratuita. Eu estou colocando ela aqui agora somente para a gente fazer um teste, tá? Vamos clicar aqui em credencial e criar uma nova credencial. Aqui você precisa colocar uma chave de API, tá? Para poder conectar a sua conta com a conta do Grok. Quando você tiver dúvidas, pode clicar aqui também, que você vai cair diretamente em documentação no próprio site do N8N, para você tirar aqui as dúvidas que eles te mostram o passo a passo. Aqui está em inglês, vamos manter aqui por enquanto, eu quero aqui a conta do Grok. Vamos clicar aqui em Grok, vamos clicar aqui em Start. Vamos fazer aqui um login via Google. Vou escolher aqui uma conta do meu Gmail, do meu Google. Beleza, chegou nessa parte aqui, ele já está pedindo aqui, informando que eu posso criar uma chave API. Vamos clicar nela. Beleza, depois de muito tempo, não lembrava que demorava tanto tempo assim, você vai clicar aqui. Pode salvar também essa chave key
aqui em algum lugar seguro. Não passe ela para ninguém, é claro. Depois desse vídeo eu vou excluir essa chave. Então você copia, volta no seu N8N. Estou com muita coisa aberta. Deixa eu ver aqui. Vamos fechar essa aqui, ó. Você volta aqui na sua conta do N8N e vai salvar sua chave API aqui. Você vem aqui em cima e clica em salvar. Ok, tá verde, salvo. Aqui podemos escolher qualquer uma ferramenta que temos aqui para poder fazer um teste. Aqui apareceu o OpenAI GPT-OS 20. Vamos testar ele aqui. Geralmente ele não funciona para as massas, mas quem sabe damos sorte hoje. Eu quero só fazer um teste aqui. Um oi. Olha, que bacana. Ele funcionou. É porque em outros testes que eu fiz ele não estava funcionando. Depois, para o grupo mais avançado, eu vou fazer um vídeo explicando o que é este GPT-OS do 20, acho que é 20 terabytes que fala. Mas vamos continuar aqui com a aula. Beleza, mandei um oi, ele já me respondeu. Ei, como posso ajudar você hoje? Então você vê que ele já está funcionando. Eu fui um pouco rápido, vamos voltar lá. Vamos fechar aqui. Você vai clicar aqui em bate-papo aberto e vamos testá-lo. Vou mandar aqui um oi. Beleza, agora você vê que ele está funcionando. Já temos aqui o início do nosso agente. Vamos clicar aqui no nosso agente só uma vez. Vou clicar aqui no F2 para editar o nome dele. Vou colocar aqui Jarvis. Quero tudo maiúsculo. Jarvis. E renomear. Vamos salvar. Beleza, o nosso agente começou a ter uma sobrevida. Agora nós precisamos de anexar aqui a memória dele. Porque se a gente não colocar a memória nele, ele não vai lembrar das conversas. Por exemplo, se eu mando para ele aqui agora, meu nome é Ricardo, meu nome vamos colocar aqui, meu nome é Rick. Então eu acabei de falar meu nome para ele, ele entendeu que o meu nome é Rick, mas se eu perguntar para ele agora, qual é meu nome? Ó, não sei qual é seu nome. Como você gostaria que eu o chamasse? Beleza. Vamos aqui, clicar aqui em deletar a execução, deletar aqui também, vai mudar o nome de ID. Vou clicar aqui em memória. Vamos utilizar essa memória simples, que serve somente para testes. Futuramente, eu já tenho vídeo, na verdade, no canal explicando a diferença da memória. Essa memória só deve usar agora, neste momento, para testes, tá? Não para produção, mas pode ficar tranquilo. Vamos usar ela, que ela vai atender perfeitamente para o nosso caso aqui. Aqui, a única coisa que você vai fazer, por enquanto, modificar aqui se você quiser. Esse número de comprimento de janela de contexto é a quantidade de memória que ele vai lembrar das últimas interações. Por exemplo, você mandou uma mensagem para ele, ele vai ler as últimas 5 interações que você teve com ele, com esse agente, para ele saber do que você está falando. Você pode aumentar aqui, por exemplo, para 10. Então ele vai ler as últimas 10 interações que você teve com ele. Vamos testar aqui novamente, vamos salvar. Vou mandar aqui, ó. Oi, meu nome é Ricardo. Beleza. Agora eu vou perguntar para ele, qual é meu nome? Seu nome é Ricardo. Beleza, está funcionando. Agora você entendeu. Sem a memória, ele não vai lembrar das últimas interações. E você tem um controle aqui das memórias, né, dos acessos aqui. Agora temos aqui o botão de ferramentas, né? Pode clicar aqui em ferramentas. Vamos dar acesso a ele
a, a buscas na internet. Vamos digitar aqui SERP API. Vamos clicar nele aqui. O SERP API, na hora que você for criar a credencial, ele vai te pedir a mesma coisa, uma API Key. A gente consegue criar somente uma conta para cada telefone. Eu preciso de um número de telefone para poder criar essa conta. Então eu cliquei aqui para abrir os documentos. Se você clicar aqui, eu acho que já vai direto aqui, ó, criar API Conte. Deixa eu clicar aqui embaixo para ver se ele já abre o site da SERP API. Certo. Você vai clicar aqui em se registrar, vai colocar os dados, vai confirmar o seu e-mail e vai colocar seu telefone e confirmar o seu telefone. Depois disso, você vai localizar a API. Deixa eu entrar aqui na minha conta para poder mostrar para vocês aqui na minha outra conta. SERP API. É porque ele está na minha conta aqui do canal, do outro canal. Ele vai vir aqui. Você pode buscar aqui também no Google, lá, serpapi.com. Pode clicar nele. Vou clicar aqui em fazer o login, porque essa conta aqui já é cadastrada. Aqui no caso, já apareceu a minha chave API, tá vendo? Pode clicar aqui do lado esquerdo, chave API, API Key. Vai ser essa aqui que estava aqui no meio. Você vai clicar nela, vai salvar ela e clicar lá. Aqui você pode pegar e gerar outra chave API. Vamos esperar aqui para ele gerar. Beleza, ele gerou. Vou copiar ela e salvar lá. Lógico, não tente salvar essa mesma chave API, porque na hora que acabar o vídeo aqui, eu vou regenerar ela e vai ser outra chave API. Este site aqui, essa ferramenta, a SERP API, ela é gratuita até certo ponto. Você consegue fazer 100 chamadas por mês gratuitamente. Acima de 100 chamadas, ele começa a cobrar. Vou mostrar como que ele funciona aqui e para que ele funciona. Vamos voltar aqui agora para a nossa conta do N8N. Vem aqui em chave API, cola sua chave API e clica em salvar. Essa ferramenta é a ferramenta que nós vamos usar para ele fazer pesquisas na internet. Essa LLM que estamos usando, ela não tem um conhecimento interno da atualidade. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pedir ela qual é a... Nossa, qual é a previsão do tempo para amanhã em Divinópolis, Minas Gerais. Antes de eu mandar essa pergunta para ele, eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó. A sua LLM, ela não sabe que dia é hoje, tá? Você tem que informar isso para ela. Como você vai informar isso? Por prompt. Você vai clicar aqui no corpo do seu agente, vai vir aqui embaixo em adicionar opção, vai clicar em mensagem do sistema. Aqui é onde você coloca o prompt do agente, informando o que ele é e o que ele faz. Primeiro, eu vou colocar somente aqui, ó. Hoje é, e vou colocar aqui uma expressão. Se você não sabe o que é expressão e como fazer, eu tenho um curso de expressões, uma aula de expressões. Vou deixar também no link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Aqui é só para ele pegar... Vamos clicar aqui para ver. Aqui, ó, hoje é... E o resultado, tá vendo? Ele entrega a data e o horário de hoje, porque senão seu agente não vai saber que data é hoje. Vamos salvar aqui. Então agora eu vou mandar para ele. Qual é a previsão do tempo para amanhã em Divinópolis, Minas Gerais? Vamos enviar. Ó, chamou a ferramenta. Vamos ver aqui a resposta. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eita, vamos abrir. Ó, previsão do tempo para amanhã em Divinópolis, temperatura, umidade.
Beleza, está funcionando perfeitamente. Então, sim, de cara, aqui já conseguimos, até agora, criar a nossa conta do N8N, criar o nosso mini agente com navegação na internet, já criamos algumas credenciais. E agora, a próxima parte, vamos começar a colocar, vamos criar, na verdade, as credenciais do Google e de outras ferramentas que nós vamos usar também para ter o nosso Jarvis completaço. Agora vamos criar o nosso banco de dados de memórias de longo prazo e também a nossa tabela de contatos, que ele vai ter acesso para poder realizar aí alguns envios de e-mails. Ele vai precisar de um banco de dados para contatos e também um banco de dados para manter as informações atualizadas da sua memória de longo prazo. Por que uma memória de longo prazo? Digamos que você esteja dando alguma informação para ele e ele acha essa informação importante sobre você. Digamos que você informe para ele que seu cachorro é da raça labrador, se chama supino, é marrom e etc. Ele vai pegar essas informações e vai salvar elas. Porque se ele precisar dessas informações mais tarde, ele vai buscar elas lá. E em que isso é útil para você? Um exemplo, digamos que você acabou de criar um login e senha em um site específico e você quer salvar esse login e senha em algum lugar. Como você não tiver nada para anotar ou você quiser anotar alguma coisa rápido, você vai simplesmente abrir lá o Telegram e vai enviar mensagem para ele. Salve o meu login e senha de tal site, etc. Ele vai salvar no banco de dados. Daqui a 6 meses, 1 ano que você precisar dessa senha, digamos que você esqueceu dessa senha e não lembra onde que você anotou, para ser mais rápido, você só pergunta para ele e ele te entrega na hora. Então isso é uma das utilidades, mas sim, ele tem infinitas utilidades para isso. Então, primeira coisa, clica aqui em ferramenta. Vamos utilizar o Base.ru, pode ser planilhas também do Google. Se você já tiver a planilhas do Google já configurada, pode usar também. Mas vamos utilizar aqui o Base.ru. Vem aqui em ferramenta Base.ru. Você vai precisar criar uma credencial. Aqui ele até puxou uma. Deixa eu deletar ela. Não, vou deletar ela por enquanto não. Deixa ela aqui e vamos criar uma nova. Clica aqui em criar credencial, clica em criar nova credencial. Aqui você vai precisar de um nome de usuário e senha. Nós vamos criar uma conta junto no Base.ru. Você vai digitar aqui no Google. Deixa eu fechar aqui, fechar este. Digita no Google Base.ru. Vai clicar aqui na primeira opção. Enquanto ele vai abrindo, deixa eu pegar aqui um outro e-mail. Aqui, ó. Deixa eu excluir esse e-mail. Enquanto ele vai atualizando, vamos voltar. Por que de escolher o Base.ru? O Base.ru é um banco de dados open source. O que é open source? É código aberto. E você consegue também baixar o código dele, baixar o Base.ru dentro da sua máquina, no seu notebook, por exemplo, ou hospedar ele em nuvem, dentro de uma VPS, por exemplo, na Hostinger, é o que eu uso, por exemplo, e usar ela 100% gratuitamente. No caso, você consegue usar também ele no site do próprio Base.ru, mas com algumas limitações. Por questão de facilidade, vamos começar usando o Base.ru diretamente no site dele, que é o caso que vamos fazer agora. Então, se você não tem uma conta, você vai clicar aqui para criar uma conta. Vai precisar do seu e-mail. Vou pegar aqui um e-mail temporário para a gente testar. Você vai usar o seu e-mail. Não use e-mail temporário, que você vai perder ele depois, tá? Vamos colocar aqui o nome Rick. Vamos colocar uma senha. Coloque uma senha difícil. Eu vou colocar aqui uma senha fácil, porque é somente para teste. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar essa senha. Clica aqui em aceita os termos e Start. Beleza, eu acho que eu lembro da senha que eu salvei. Deixa eu, vou até salvar. Não, não vou salvar essa senha não.
Vamos fechar aqui. Já aconteceu de eu criar ela aqui antes e acabei esquecendo a senha. Ai, ai. Vamos lá. Eu estou clicando aqui em Skype para poder pular. Aqui você pode modificar o nome se você quiser. Vou manter. Aqui embaixo, vou clicando sempre em Skype para pular. Aqui eu vou clicar em File e dar um nome para o meu banco de dados. Vou colocar aqui Data Aula Jarvis. Vou clicar em Continuar. Agora o nome da tabela. Vou colocar aqui Minhas Memórias. Clique em Paste. Agora eu preciso dar um nome aqui na primeira coluna. Vou escrever Memórias. Vou clicar aqui em Continuar. Esse barulho que tá fazendo aqui é da minha cadeira, tá? Ela fica rangendo. Ó. Vamos clicar aqui em Start, Next. Vamos ir até sair aqui. Fazer isso 10 vezes. Já perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso. Beleza, criamos a nossa conta. Você pode ver que ele tem aqui uma espécie de tabela, que é onde vamos salvar os dados. Aqui, acabamos de criar uma database, que é a Data Aula Jarvis, então é o banco de dados. Aqui é o nome da nossa tabela. Nós criamos uma tabela dentro do banco de dados, Minhas Memórias. E aqui na tabela temos uma coluna chamada Memórias. Vamos clicar aqui no mais. Vamos dar um nome aqui para a nossa coluna, que será Observações. Aqui, vamos colocar aqui em texto longo, long text. Então, aqui tá vendo, tem um T aqui e um texto aqui, escrito aqui, que é um longo text. Você pode deixar aqui em long text também, se você quiser. Clique em editar. E aqui você clica em long text. O importante é deixar ou em texto simples ou em long text. Não use nenhuma dessas outras operações por enquanto, porque senão vai dar errado. Vamos manter aqui, nesse primeiro, texto simples e observação long text, sempre salva. Já criamos a nossa primeira tabela. Eu quero também criar uma tabela de contatos, para onde vai ter o e-mail, o telefone, etc. Então, clica aqui em Nova Tabela. Vamos dar um nome da tabela, vou colocar aqui em maiúsculo, Contatos. Salvar. Adicionar a tabela. E tá vendo? Ele adicionou outra tabela aqui. Agora ele adicionou aqui várias linhas. Por enquanto, não, pode deixar essas duas linhas aqui. Aqui eu vou deixar em name. E aqui eu vou modificar para telefone. Pode salvar. Active está em booleano. Vou deletar ele aqui. E vou clicar no mais para adicionar outra coluna, que vai ser e-mail. Era aqui, ó. E-mail no nome. E aqui eu vou escolher a mesma coisa. Aqui, texto simples. Criar. Aqui em telefone, vou manter em texto simples também, que é um texto menor. Por isso o nome, né? Texto simples. Aqui, salvar. Todos aqui vão estar em texto simples. Beleza. Eu já deixei alguns dados salvos aqui. Vamos preencher aqui os contatos fictícios. Primeiro aqui vai ser Ana. Deixa eu voltar aqui. O nome, Ana. Telefone. Vamos salvar sem espaço, né? Vou salvar só 2 para agilizar essa aula. Para entendimento, 2 serão mais que o suficiente. Aqui. O próximo é Bruno Costa. Será que tem algum Bruno Costa assistindo? Se você se chama Bruno Costa, deixe aí nos comentários. Bruno Costa. Telefone.
e o e-mail. Beleza, cliquei aqui fora, ele vai salvar automaticamente. Vamos voltar aqui no N8N. Agora eu preciso do usuário. Qual que é o usuário? O usuário é o e-mail que nós usamos para criar a conta. Usei esse e-mail aqui. Você irá usar o teu, né? E agora a senha vai ser a senha que você usou para criar a conta. Eu tenho quase certeza que é esta. Vou fechar aqui. Aqui já me deu a opção, ó, de selecionar. Aqui, ó, dados da aula Jarvis. Vamos voltar aqui para você entender. Volta aqui na sua tabela. Ele está perguntando qual é o banco de dados, database. O nosso banco de dados é esse aqui de baixo, ok? Data aula Jarvis. Então vamos selecionar ele, nome ou ID do banco de dados. Dados aula Jarvis, só temos um. Agora, nome ou ID da tabela. Qual tabela vamos usar? Temos essas duas tabelas aqui. Eu vou puxar primeiro contatos. Vou selecionar agora contatos. Aqui nos recursos, aqui descrição, por enquanto, deixa automático. Recurso, deixa linha, raw. Operação, pegar. Vamos manter aqui pegar. Get many, obtenha muitos. Então, obter vários. Limite, o limite é de quantas informações ele vai puxar de uma vez, no máximo. Vou manter aqui 50. Se você clicar aqui nessa estrelinha, ele mesmo vai escolher o limite dele. Vamos deixar 50. Termo de pesquisa, vou clicar aqui nessa estrelinha para a própria IA escolher o termo de pesquisa na hora de buscar. Filtros, classificação, por enquanto não vou colocar nada. Clica aqui fora para sair da ferramenta e clica em salvar. Beleza, vamos testar aqui. Vamos pegar o nome aqui, é Ana, né? Vamos copiar o nome dela aqui. Deixa eu ver se ele já vai reconhecer a ferramenta. Qual é o telefone de Ana? Beleza, ele não entendeu que ele tem que buscar nessa ferramenta. Por quê? Nós não informamos para a ferramenta ou não descrevemos o nome da ferramenta, não descrevemos uma descrição da ferramenta para informar para o Jarvis que ele tem que chamar essa ferramenta para poder utilizar. Então, primeira coisa, vou mudar aqui o nome da ferramenta, eu clico nela aqui uma vez, ou clico duas vezes para poder entrar nela aqui e editar o nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, contatos. Certo? Aqui em descrição, vou colocar aqui, ó, definir automaticamente. Vou fazer uma descrição simples da ferramenta para ver se ela já vai entender. Vou colocar aqui, ó, chame essa tool é ferramenta em inglês. Chame essa tool para ter acesso aos contatos salvos no Base.ru. Ela vai entender. No Base.ru. Vamos salvar. Vou copiar aqui a mesma pergunta. Ver se ele já vai entender. Vou limpar aqui os registros de execução, limpar aqui o ID e vamos mandar a mesma pergunta. Ó, já chamou a ferramenta. Você vê aqui que tem um sinal de verde aqui, de positivo, de concluído, porque ele chamou a ferramenta. Aqui, ó, o telefone de Ana Silva é 11, tarararará. Beleza, vamos ver aqui. 11, beleza. Agora a ferramenta... o agente sabe que ele tem uma ferramenta que se chama Contatos e ele tem a descrição dela. E também, além da descrição aqui que nós colocamos na ferramenta, nós podemos instruir o agente na própria descrição aqui, ó, no próprio mensagem do sistema, que será o prompt do agente. Mas vamos entrar nisso depois. Vamos salvar aqui.
Agora precisamos então de uma ferramenta para ele ter acesso às memórias. Então ele precisa criar as memórias e precisa ter acesso às memórias. Então são duas ferramentas diferentes. Vamos clicar aqui no mais e criar e buscar a ferramenta do Basiru novamente. Clica na ferramenta Basiru. Aqui ele já está na nossa conta automaticamente, na credencial. Aqui em operação, vamos escolher aqui, ó, criar uma linha. Agora precisamos do banco de dados, é aquele banco de dados que já criamos, que é este banco de dados aqui. Desculpa eu ficar voltando aqui, mas é para todo mundo entender. Se você já entendeu, parabéns, mas tem gente que pode ter mais dificuldade que você, por isso que eu repito várias vezes. Nome ou ID da tabela, você vai clicar agora. Nós estamos falando da memória, correto? Então vamos clicar aqui nas memórias. Dados para enviar, vamos definir, aqui tem mapear automaticamente, não, eu quero definir abaixo. Quanto mais coisas eu colocar aqui, menos a LLM precisa pensar. Isso facilita para ela, evita erros. Nome do campo do ID. Nome do campo do ID, ele está perguntando, vamos voltar aqui, ó, minhas memórias. Ele está pedindo o nome desses campos aqui, ó. Qual que nós vamos escolher? Vamos escolher aqui memórias primeiro. Então volta no seu agente, nome do campo, memórias. Aqui no valor do campo é o que ele vai preencher. Vou deixar para a inteligência artificial preencher. Vai ser ela que vai estar preenchendo. Clique em adicionar campo novamente e vou escolher o outro que está faltando. Clica aqui, ficou faltando observações. Vou clicar na estrelinha para que o próprio agente, né, possa preencher a própria LLM. Vou modificar o nome dele, posso clicar aqui fora, vou clicar nele novamente aqui, ó, criar uma linha. Então posso clicar nele uma vez, clicar em F2 para poder editar. Aí eu vou colocar aqui, ó, criar underline nova memória. Para o entendimento de programação, a gente evita de dar espaços. Eu coloquei aqui espaço, pontuação, a gente evita, para facilitar o entendimento da máquina. Então eu coloquei underline para separar aqui o texto. Clique em renomear. Esquecemos de escrever uma descrição para a ferramenta. Aqui, ó, em tool, descrição da ferramenta, vem aqui definir. Vou colocar aqui, ó, chame essa tool para criar uma nova memória para o usuário. Faltou aqui uma acentuação. Usuário. Beleza. Chame essa tool para criar uma nova memória para o usuário. Pode salvar. Então, criar nova memória, contatos, agora buscar memória. Então, vou vir aqui novamente em Basiru. Ferramenta Basiru. Agora aqui, ó, em Get Many, pode deixar recuperar várias linhas. Vou deixar por enquanto recuperar várias linhas. Aqui, nome ou ID do banco de dados. O banco de dados nós temos somente um, vamos escolher ele. E o nome da linha, agora nós estamos em memórias, correto? Estamos falando de memórias. Então vamos escolher memórias. O limite vamos deixar 50 no máximo. Termo de pesquisa, vamos deixar para LLM escolher. Cliquei aqui na estrelinha. Clique em adicionar a opção novamente. Filtros não precisa. Certo. Obtenha muitos. Vamos editar. Vamos clicar nela novamente. Eu esqueci de colocar observação. Vamos mudar aqui o título da ferramenta. Vamos escrever buscar underline memórias. Beleza, pode clicar aqui fora, buscar memórias. Ele ainda não salvou porque aqui
Se eu clicar fora aqui para ver, buscar memórias. Não, já está salvo já. Vamos manter em português. Vamos clicar nela novamente, buscar memórias. Vamos aqui, descrição da ferramenta. Vamos lá. Chame essa ferramenta, que é tool, quando precisar buscar alguma memória salva do usuário. Aqui a descrição não vai ser ambígua desse jeito aqui não, nós vamos melhorar isso, tá? Mas é só para você entender e depois vou te mostrar como você vai melhorar isso. Só para a gente ir testando. Prompt é o negócio mais importante que você tem aqui na LLM, tá? Você tem que aprender isso. E eu vou te ajudar você a aprender isso, tá? Acho que agora dá para nós testarmos, né? Deixa eu colocar aqui uma observação para que a ferramenta possa já começar a trabalhar minimamente inteligente. Vamos dar um espaço aqui. Como eu digito muito mal, eu vou falar aqui, ele vai redigir para mim. Você é um agente pessoal e seu nome é Jarvis. Você possui algumas ferramentas para salvar informações importantes do seu usuário e depois consultá-las. Use as ferramentas de acordo com suas descrições. Galera, eu acho que esse prompt aqui, bem vagabundo, já vai ajudar a gente a começar aqui. Tá? É bem vagabundo mesmo, tá? Isso aqui é gambiarra que se chama. Mas é para vocês entenderem e a gente ir com esse processo junto. Vamos colocar aqui, ó. Vamos executar novamente, limpar tudo. Colocar, oi. Vamos conversar um pouco com ela. Meu cachorro se chama Supino e tem 10 anos. Entendi. Se precisar lembrar de algo sobre o supino ou quiser fazer alguma anotação, é só falar, estou aqui. Beleza, ele já entendeu que tem que salvar a informação, aqui ó, criar nova memória. Ele acessou a ferramenta. Vamos ver se ele já conseguiu salvar ela certinho. Aqui ó, memória, supino, 10 anos. Ele só não colocou observação, que é um cachorro, para lá, mas beleza, ele já salvou. Isso aqui a gente vai modelando com o prompt, tá? Vamos voltar aqui para automação. Deixa eu tirar aqui a memória dele para a gente ver se ele vai chamar ela, se ele vai buscar a informação na outra memória. Qual o nome do meu cachorro? Aqui, esse negócio, como ele não tem a memória, ficou difícil dele compreender. Vou informar aqui, ó, busca na memória. Meu cachorro. Ele ainda não entendeu.
É o problema que ele não salvou. Vou fazer o seguinte. Se eu continuar aqui, essa aula vai ficar muito longa, cara. Muito longa. Isso aqui eu vou preparar ele mais no final. Mas aqui a gente viu que ele chamou, ele salvou. O que está acontecendo aqui? É problema no prompt. Porque a gente não tem prompt ainda. Eu só escrevi aqui um prompt meia boca. Eu não quero perder tempo com o prompt agora. Nós vamos resolver isso aqui tudo no final. Porque eu gosto de deixar o prompt no final, que eu tenho uma forma que vai deixar ele muito mais rápido da gente criar esse prompt. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver aqui se a parte do base rule já finalizamos. Então, contatos, buscar memórias, criar uma nova memória. Beleza. Essa parte de memórias e busca da internet já finalizamos. O prompt iremos corrigir depois. Deixa aqui eu voltar aqui a memória simples. Vamos manter aqui em 5 interações e salvar. Agora, o próximo vídeo vai ser um vídeo um pouco mais cansativo, mais chatinho, mas eu prometo que eu vou deixar ele muito fácil e rápido também. Nós vamos criar as credenciais do Google, porque nós vamos usar essas ferramentas. Por exemplo, o calendário. Vamos digitar aqui calendário. Calendar. Então vamos começar a criar as credenciais. Agora precisamos criar, então, as credenciais do Google para ter acesso ao Calendar, às planilhas do Google, ao Gmail e etc. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para você conseguir arrastar a tela em si, o que você precisa fazer? Você vai clicar no botão Ctrl. Aqui no teclado, você aperta Ctrl, ele aparece a mãozinha, tá vendo? Aí você vai vir, clicar com o mouse e arrastar, beleza? Para dar o zoom e diminuir o zoom, é a mesma coisa. Aperta o botão de Ctrl no teclado e joga a bolinha para frente do mouse e arrasta para trás. Para frente, para trás, beleza? Eu esqueci de mostrar isso aqui para você. Primeira coisa, vamos aqui no Google. Vamos digitar aqui Google. Pode ser Google Console, mas você vai clicar nessa parte aqui, ó, google.cloud, ou procurar cloud aqui direto, beleza? Aqui você vai logar diretamente na sua conta do Google que está aqui, né, que você já está logado. Ele vai vir nessa tela, você precisa clicar nesse quadrado aqui. Eu já tenho aqui alguns projetos. No seu vai estar provavelmente escrito alguma coisa, criar novo projeto ou algo assim. Então, clica nele, vai estar lá, novo projeto. Vou clicar novo projeto para a gente criar juntos. Aqui, em nome do projeto, vamos colocar aqui o nome do projeto. Você coloca o que você achar melhor. Eu vou colocar aqui Jarvis. Deixa eu ver se ele vai aceitar maiúsculo. Certo. Organização não precisa colocar nada, pode clicar em criar. Beleza, ele aceitou o Jarvis. Aqui ele está criando, né? Fazendo o deploy dele. Vou clicar aqui novamente, que eu tenho que selecionar ele. Ele não foi selecionado. Aqui, ó, Jarvis está aqui. Eu tenho que selecionar ele. Beleza, agora ele está selecionado, Jarvis. Vou clicar aqui nesse menu hambúrguer do lado esquerdo. Vou clicar aqui em API, passar o mouse em API, ele já vai me dar a opção aqui, ó, APIs ativados, biblioteca, credenciais. Primeira coisa, antes de criar as credenciais, vamos aqui clicar em APIs, biblioteca na verdade. Vamos clicar aqui em biblioteca. Porque eu quero ativar os APIs que eu vou usar. Nós não estamos aqui já de cara tentando usar o Calendar do Google. Então, temos que ativar o Calendar e tudo que for usar aqui. Então, eu vou digitar aqui na biblioteca. Vou reforçar novamente. Clique no menu hambúrguer, aqui em APIs e serviços. Clique em biblioteca. Beleza? Não tem dúvida até aqui, né? Agora, vamos digitar Calendar e dar um OK. Ele vai dar duas opções. Vamos ativar as duas opções.
clica aqui com o botão direito para abrir uma nova guia, e no outro a mesma coisa. Ou pode clicar nele de uma vez para abrir nessa própria guia aqui. O importante é ativar os dois. Vamos ativar, que é um serviço do Google. Aqui também, vamos ativar. Beleza, os dois já estão ativos aqui. Agora, vamos voltar aqui. Não, aqui ó, em biblioteca. Vamos clicar em biblioteca. O outro eu posso fechar. O site que está um pouquinho lento. Vou procurar agora por Sheets, que é tabela em inglês. Vamos selecionar ela, clicando. Vamos ativar ela. Beleza. Clique em biblioteca novamente. Agora queremos o e-mail, né? Gmail. Vamos clicar aqui em Gmail e clicar em ativar. Então, toda ferramenta do Google que você for usar, você precisa ativar a ferramenta aqui no Google Cloud. Beleza, já está ativado. Vamos clicar agora em credenciais. Precisamos agora criar uma chave API, um ID do cliente OAuth 2.0, que é o mais importante, e depois uma conta de serviço. Como eu vou criar a chave API? Você vai vir aqui em cima, tá vendo? Criar credenciais. Clica nela, clica em chave de API. Beleza. Pega essa chave de API e salva ela em um local seguro. É claro que eu não preciso nem avisar que você não pode passar essa chave para ninguém. E depois que acabar esse vídeo, eu vou excluí-la. Pode fechar aqui. Vem aqui. Agora precisamos do cliente OAuth. Vem aqui em credenciais novamente. E agora clica em ID do cliente OAuth, tá vendo? É o mesmo. Então vamos clicar nele aqui. Aqui está informando, para criar um ID do cliente OAuth primeiro, é preciso configurar sua tela de permissão. Clique em configurar tela de consentimento. Clique aqui em vamos começar. Agora você precisa dar um nome para o aplicativo. Aqui você está simulando, né, a criação de um aplicativo. Nunca use nomes, por exemplo, Google, planilhas, nada que é do Google, você não pode usar aqui, tá? Então eu vou usar aqui Jarvis. É porque senão ele bloqueia. E-mail do usuário, pode usar o seu mesmo, da conta. Clique em avançar. Clica em externo, avançar. Dados de contato, coloca seu e-mail novamente. Clique em avançar. Deixa eu só conferir aqui se o áudio está saindo. Está saindo. Clique aqui, eu concordo com a política. Clique em continuar e clique em criar. Beleza, agora eu posso clicar aqui, criar um cliente OAuth, ou eu posso vir aqui novamente, procurar aqui aquela chave, vem aqui API, serviço e credenciais. Aqui, ó, ainda não criamos, tá? Vamos criar agora, a gente só ativou ela. Vamos aqui clicar aqui agora, ID do cliente OAuth. Agora sim. Clica aqui, ó, nessa primeira opção, tá vendo aqui? Tipo de aplicativo? Aplicativo da web. Aqui, nome do cliente. Vamos colocar aqui Ricardo, só para identificar. Atenção, isso aqui é muito importante. Tem duas opções aqui. Cuidado para não confundir. Nós queremos essa segunda, URLs de redirecionamento e autorizados, tá? Vamos pegar isso aqui. Aonde eu consigo isso? Porque eu tenho que clicar
adicionar a URL aqui. Essa URL de redirecionamento é para eu mostrar para o Google da onde vai vir as solicitações das APIs. Qual é o site, qual é o aplicativo que vai pedir as informações. Então eu tenho que passar o link que vai receber esses pedidos. Então eu vou aqui, lá no seu N8N, clica, pode ser no Google Calendar ou se você estiver fazendo pelo Planilhas, é só clicar aqui na ferramenta. Você vai clicar aqui em criar credencial. Ele não mostrou aqui. Nesse caso aqui, vamos clicar só para a gente fazer o teste aqui. Seleciona tudo. Aqui ele foi direto. Aqui ele está como se estivesse pronto, mas não é assim que funciona não, não é bem isso não. Aqui no caso, ele deu como pronto, né? Porque nós estamos usando aqui, ó, o N8N Cloud. Eu estou dentro do site do próprio N8N. Quando você estiver utilizando uma VPS ou o host que você estiver, o local host, se você tiver com o N8N dentro do seu computador, vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui o meu N8N, vou abrir um workflow que eu tenho em uma VPS. Pode ver aqui que está o meu domínio, aula n8n.shop. Então, esse aqui é uma VPS. Ele é diferente, olha só, ele é diferente daqui. Aqui nós estamos no N8N Cloud, que é o site da própria N8N. Então, o meu N8N está hospedado no próprio site deles. É diferente daqui. Aqui, esse fluxo aqui, esse N8N é meu. Ele está dentro de uma VPS e esse domínio eu que criei, dentro da Hostinger. Então, deixa eu pegar aqui e abrir. Ó, vamos abrir aqui o mesmo agente. Vamos abrir aqui, ó, vou clicar aqui no Calendar. Se eu clicar aqui, ó, criar nova credencial, aqui, ó, ele apareceu isso aqui para mim, Outum Reddit URL. Então você tem que copiar essa URL aqui. Só clicar aqui que você copia. Volta aqui para o seu Gmail aqui, clica em adicionar URL, cola a sua URL aqui e vai clicar em criar, tá? Vou até clicar aqui em criar. Depois eu apago ela se precisar. E você vai precisar salvar essas informações aqui. ID do cliente, chave do cliente, porque o ID do cliente, olha só, o ID do cliente, você vai copiar ele aqui, volta lá na sua automação e cola ela aqui, certo? Aí agora tem a chave secreta. Você volta aqui e vai copiar essa chave secreta aqui, ó. Chave secreta do cliente. Você vai copiar ela. Opa. Você vai copiar ela e vai salvar ela aqui. Beleza? Aí sim, você vai vir aqui, clicar em fazer o login. Ele vai dar um erro, porque acho que nós não ativamos ainda o aplicativo. Aqui, ó, acesso bloqueado. Beleza, esse aqui tá normal. Por quê? Nós ainda não ativamos o aplicativo. Aqui eu vou dar um OK. Agora, depois que você fez esse processo, você vai procurar aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, tela de permissão Outum. Deixa eu ver o que vai abrir aqui. Não é esse aqui, ó. Agora ativou aqui, ó, liberou o público. Clica aqui em público, público-alvo. Clica aqui em publicar aplicativo. Clica em confirmar. Beleza, agora está em produção. Agora você pode vir aqui na sua conta, se você estiver usando a VPS ou usando o localhost, tá? Vamos tentar novamente fazer o login.
clica aqui no seu e-mail, que é o que você está na conta, ele apareceu aqui em vermelho e tal, o Google não verificou. Beleza, tá perfeito, é assim mesmo. Clique em avançado e vem aqui embaixo, clique em acessar. Clica nele, ele está acessando o seu aplicativo. Está falando que não é seguro, porque o Google não verificou ele ainda, mas como ele é seu aplicativo, ele é seguro. Aqui está havendo um atraso. Beleza, clica aqui em selecionar tudo e clica em continuar. Beleza, sucesso. Ele fechou, posso fechar aqui, dar um close. Quando eu venho aqui agora, pode fechar aqui, ele já está na minha segunda conta. Quando eu vier aqui, ele já vai me dar aqui opções para eu selecionar. Tem aqui meu e-mail, tem aqui alguns feriados. Eu acabei de selecionar esse Google Calendário aqui, ó. Vem no Google, digita Calendar, dá um OK, clica no primeiro. Aqui está meu calendário. Está na minha conta do Sua Empresa Automática, beleza? Então, eu vou reforçar. Nós acabamos de fazer uma configuração se você estivesse usando uma VPS própria. Você contratou uma VPS na HostGator, na HostGator, que seja, e colocou seu N8N hospedado lá. Nós estamos usando diretamente o N8N Cloud, certo? O Cloud não pediu aquele monte de coisa, não. Ele é mais simples. Mas com esse vídeo já te mostrei, mesmo que você esteja usando o localhost ou não, você tem que ficar atento, porque aí ele vai pedir esse ID aqui e também o ID do cliente e a chave secreta. Ok? E você tem que salvar esse link aqui. Esse link aqui é que eu estou mostrando para o Google da onde está vindo a solicitação, né? Mas como estamos usando o N8N diretamente do cloud, não vai precisar, pode sair aqui. Ah, Ricardo, mas por que eu não faço tão direto no N8N Cloud se você está usando aí 14 dias gratuito? Qual que é o valor dele na versão paga? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para você. N8N. Vamos ver aqui, ó, preço. Aqui tá R$ 125 por mês, mas na verdade, na hora que você for usar um plano tradicional, ele vai sair em média R$ 150 por mês, tá? E você tem limitações aqui, você tem 2.500 chamadas. Então, digamos que se você receber mais de 1.500 chamadas de WhatsApp, mensagens, cada vez que o seu fluxo é ativado, ele consome uma execução. Então, tipo assim, toda vez que eu mando uma mensagem, igual, por exemplo, eu mandei uma mensagem aqui, ó. Oi. Pronto, foi uma execução. Aqui, ele está me informando que ele tem 2.500 execuções. Cara, isso aqui não dá para nada. Então, você vai estar pagando aí, em média, R$ 150 por mês para poder ter 2.500 execuções. Não dá para nada, você não consegue trabalhar com isso. Aí, se você for usar para trabalho, você vai ter que contratar acima disso aqui. Então, sim, é inviável. O quanto eu pago para usar uma VPS? Vamos lá, N8N Hostinger. Vamos ver se já vai cair aqui no preço. Olha só, na verdade eu tenho essas duas aqui, uma que eu fiz para aula e a outra que eu uso. Eu uso essa seção aqui, ó, eu escolhi ela. Eu pago R$ 39 por mês. Então, olha pra você, por R$ 39 por mês, eu vou ter tudo isso aqui e não vou ter aquele limite. Eu não tenho esse limite aqui, ele é ilimitado, muito melhor, não tem nem comparação. Então eu pago apenas R$ 40 por mês e tem aqui 2 núcleos, 8 GB de RAM, 100 GB de espaço de disco, 8 TB de largura de banda. Mano, eu não tô ganhando nada na Hostinger, eu não tenho link de associado, nada. Mas eu uso ela é muito rápida, cara, muito rápida. Não tem nem comparação aqui usando o N8N. Sim, não tem nem comparação.
Aí depois eu vou te explicar como você vai aprender também. Eu também te ensino a fazer isso, mas de uma outra forma. Beleza. Vamos fechar aqui. Acho que já deu para você entender. Se você ficou com dúvidas, você vai aprender também durante a aula, durante as outras aulas, tá? Para a gente não deixar muito longo aqui a aula. Vamos clicar aqui novamente no Calendar. Aqui, ó, tá em vermelho, tá pedindo para poder escolher o calendário. Vamos escolher aqui o meu e-mail. Aqui em Start, vou clicar aqui no estrelinha para deixar que a nossa LLM escolha a melhor expressão para vir aqui para ela mesma responder. E aqui no final também, end também. LLM, pessoal, é isso aqui, ó. LLM é o Grok, é o ChatGPT, é o Google Gemini. Então, LLM é a inteligência artificial. Pode salvar aqui. Vou clicar nela novamente, que não terminamos de configurar. E aqui no Research, pode deixar Event. Vou deixar aqui, vou traduzir para ficar mais fácil. Recurso, evento, operação. Aqui, create é criar. Criar, adicionar um novo evento ao calendário. Vamos deixar ele aqui. Usar lembretes padrão, pode deixar aqui ativado. Adicionar campo. Vamos adicionar o campo de descrição. Pode clicar aqui na estrelinha para deixar ele preencher. Esse campo descrição é esse campo aqui, ó. Aqui é um evento, tá vendo? Um evento na agenda. Esse aqui já é um evento. O campo descrição é esse campo aqui, que tem as informações. O campo resumo vai ser esse aqui de cima, que nós vamos colocar. O resto ele já vem, que é as informações aqui da data e o horário do compromisso, tá? Aqui, o calendário em si, você não precisa criar um calendário, não. Se você tem a conta no Google, como eu já mostrei, você digita lá no Google Calendar, ele já cai aqui na sua agenda, beleza? Existem algumas configurações, você pode clicar aqui no botão, nessa chavinha aqui, clique em configurações, e você vai fazer algumas configurações básicas. Idioma, português, país, Brasil, formato de hora, pode deixar esse formato de hora brasileiro. Aqui você pode clicar em formato de hora, deixar em 13 horas. Aqui você coloca o fuso horário principal, Brasília, né, Brasil. Aqui as configurações, duração padrão de minutos, você pode colocar do jeito que você achar melhor. Aqui essa duração padrão é duração padrão dos eventos. Se você não colocar para a LLM escolher, todo evento vai ter 1 hora de duração. Mas a própria LLM vai fazer isso para nós, tá? As outras configurações aqui, o dia da semana, você pode colocar aqui, começa na segunda-feira, por exemplo. Não precisa colocar no domingo. Aqui ele já salvou automaticamente. Definir visualização 4 dias. Vamos deixar aqui 5 dias. Tá? A configuração é bem tranquila. Beleza, pode voltar aqui que está salvo. Vamos voltar aqui para o N8N. Aqui das configurações... Ah, tá faltando aqui o resumo. Cadê? Aqui, ó, resumo. Pode clicar aqui em resumo e você vai clicar aqui na estrelinha para deixar a LLM preencher automaticamente. Clica aqui fora e clica em salvar. Aqui está criar um evento. Vamos simplificar aqui o título. Vamos colocar aqui em português. Criar novo evento. Vai ficar fácil de entender e da LLM entender também. Vamos fechar isso aqui. Vamos clicar aqui nesse maisinho da ferramenta novamente, para adicionar uma outra ferramenta. Vamos adicionar o Calendar também novamente. Porque agora eu quero buscar as informações. O que nós criamos, esse aqui criar, é criar um novo evento. Eu quero que busca um evento. Então, aqui ele já está na nossa conta. Vou clicar aqui em buscar, ele vai pegar. Eu vou colocar aqui pegar muitos eventos. Vou selecionar aqui o meu calendário, que vai ser aqui meu e-mail. Clico novamente aqui para ele selecionar o que ele vai buscar. Se você não fizer isso, ele vai dar errado. Aqui, adicionar opções. Deixa eu ver aqui. Consulta. Vou deixar aqui o consulta e vou deixar para a LLM escolher o que ela vai procurar. Fuso horário. Vou colocar aqui Brasil. Pode colocar aqui Brasil. Cadê?
leste, ou que for da sua região aí. Adicionar a opção. Beleza, pode salvar. Deixa eu só ver aqui essa questão de criar contato, se tem um fuso horário aqui como opção. Eu não vi se tinha. Não, cliquei errado, gente. É aqui, ó, criar novo evento. Deixa eu ver aqui se tem visibilidade, regra. Frequência. Localização, deixa eu ver aqui. Com texto livre. Ah, tá, não. Nesse aqui. A localização onde vai ser o evento. Você pode também deixar ele aqui se você quiser. Fica mais completo ainda. Porque se você colocar, por exemplo, no polo esportivo em Divinópolis, ele vai mostrar a localização direto no mapa. Ele já vai deixar salvo lá, isso que é bacana também. Aqui você vai mexendo e vai testando, aprendendo, estudando. Dados da conferência, nome de participantes. Não, aqui não tem questão do horário, não. Beleza. Pode salvar. Vamos aqui clicar aqui em receba muitos, vamos alterar para buscar, que é buscar eventos. Vamos editar, né? Não falei corretamente. Buscar eventos. Beleza. Vamos tentar organizar aqui mais ou menos. Para organizar, a gente pode selecionar ele aqui por fora e clicar nessa vassourinha aqui, ó. Beleza. Tá mais ou menos organizado. Então aqui tem ainda, nós temos várias outras opções para colocar aqui, mas eu não vou colocar, senão vai ficar complicado para primeiro vídeo. Você tem que pegar um específico, você tem que excluir o evento. Então tem várias outras opções. Vamos testar ele aqui. Vamos ver se a ferramenta vai encontrar ele, porque a gente não colocou nada no prompt aqui. Mas vamos ver se ela vai encontrar aqui, ó. Temos algum compromisso para hoje? Deixa eu ver se ele já vai chamar alguma ferramenta. Ó, chamou, buscar eventos. Não encontrei nenhum compromisso agendado para hoje. Quer que eu chore ou lembre-se de algum evento? Chore. Ah, tá, porque... Eita, pô. Aqui, ó. Tem que voltar aqui para o inglês. Quer que eu crie ou lembre de algum novo evento? Então, hoje são dia 3. Ó, dia 3, quarta-feira. Não tem nenhum evento. Beleza, ele leu certinho. Vamos ver. Então, ele já testou. Buscar, vou testar aqui, criar. Vamos fazer um teste aqui, ó. Crie um evento. Não, crie um evento, não. Crie um compromisso. Compromisso para mim. Amanhã, às 10 horas da manhã. Ó, posso colocar só aqui, ó. Às 10 horas. Jogar bola com meu amigo João no poliesportivo em Divinópolis, Minas Gerais. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, parece que foi, hein? Criar um novo compromisso, ele já acessou a ferramenta. Pronto, o compromisso foi criado. Compromisso de jogar bola com o João. Data, hora, local, polo esportivo de Nossa, Minas Gerais. Vamos ver aqui. Compromisso. Beleza, compromisso, jogar bola. Convidar por link. Ó, local, polo esportivo de Divinópolis. Beleza, tá salvando. É isso que nós queremos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, beleza, salvou o horário correto. Beleza, beleza. Vamos continuar aqui então. Vamos limpar aqui a execução, limpar aqui e fechar.
Já temos internet, temos a memória de longo prazo, temos aqui contatos, está faltando o e-mail, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho a perninha dele. Boa! Vamos lá em Gmail. Que agora a gente tem que ter acesso, né? O Jarvis vai ter acesso a seus e-mails. Vamos manter aqui, aqui ó, credenciais. Vamos clicar em credencial. É aquele mesmo processo. Aqui, como estamos usando o N8N Cloud, aqui é fácil fazer o login. Mas se fosse daquela outra forma, a gente teria que fazer aquele processo que eu já mostrei para você, tá? É mais complexo. Mas depois que você faz a primeira vez, é tranquilo. Então, já cliquei, já selecionei minha conta. Pode clicar aqui, eu quero permitir. Seleciona tudo, tá? Para poder ter acesso a tudo. O que você quiser que a ferramenta não tenha acesso, é só você vir aqui e desselecionar. Mas eu quero que ela tenha acesso a tudo, porque senão depois pode dar algum erro aqui e eu não vou estar achando onde que é o erro, né? Se eu não marcar ela toda aqui. Beleza, aqui ela já deu certo. No N8N Cloud é tudo mais fácil, né? Mas é caro demais. Aqui, ó, para enviar para quem, vou deixar a LLM escolher. Aqui também, opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, fixo. Ah, não, aqui também, eu vou deixar aqui no português, vai ficar mais fácil, que eu acabei me confundindo aqui. O assunto, deixa ela escolher. Aqui, ó, tipo de e-mail, HTML ou texto. Vou manter aqui em texto. A mensagem é ela também que vai escolher. Clica aqui naquela estrelinha. Adicionar opção. Você precisa clicar aqui, ó, adicionar atribuição ao N8N e desselecionar ele. Porque se você não fizer isso, vai ficar aparecendo aquela mensagem em todos os seus e-mails. E-mail enviado pelo N8N. Aí fica ruim, né? Clique em adicionar novamente. Aqui você pode ir testando, se você quiser deixar anexos. Aqui encaminhar remetentes, como que fala? Esqueci o nome. Aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, os endereços de e-mails dos destinatários da cópia oculta, que é para cópia oculta, e só o CC é cópias que não são ocultas, né? Você consegue enviar destinatário que não é oculto. Aqui, por enquanto, não tem interesse em mexer com isso agora. Nome do remetente é de quem está enviando. Por exemplo, no caso, os e-mails vão ser enviados por mim, né? Então é Ricardo Ribeiro. Ou o nome da sua empresa, que seja, entendeu? Aqui, responder somente... Não, pode deixar assim, que eu quero que ele envie. Ele é enviar, tá vendo aqui? Tá send, enviar. Beleza? Então, por enquanto, vai ser só isso mesmo, nessa parte. Pode salvar para você não perder o que você acabou de fazer. Vamos mais um e-mail. Aqui, ó, deixa eu só editar aqui, F2. Enviar. Voltou aqui o negócio. Enviar e-mail. Ok. Deixa eu ver se aqui os seus nomes estão corretos. Beleza. Vamos lá, criar mais um Gmail. Agora eu quero um que responde os e-mails. Então, aqui, por enquanto, pode deixar tudo original. Vou clicar aqui em responder, que eu quero que ele pegue um e-mail e responde. ID da mensagem, ele vai escolher também. Tipo da resposta, vai ser em texto do e-mail. Mensagem, automático. Adicionar opção, atribuição N8N, desativa ele para ele não aparecer. Anexo, nome do remetente, pode colocar aqui mesma coisa, seu nome, Ricardo Ribeiro, ou o nome da sua empresa. Adicionar outra opção. Aqui você pode escolher responder somente ao remetente ou não. Vou clicar aqui e deixar ele ativado, responder somente ao remetente. Beleza. Por enquanto está pronto. Eu já mudei o nome. Aqui, responder. Então vamos mudar o nome aqui, ó. Responder e-mails. Beleza? Aqui já está salvo. Aqui está e-mail de resposta. Ó, responder e-mails, porque estava traduzido. Enviar, responder. Agora precisamos de um para buscar os e-mails. Senão como a gente vai saber qual e-mail que chegou ou não? Então vamos lá novamente, Gmail. Agora eu quero pegar vários.
Operação get many. Deixa eu colocar aqui em português. Não confunde, né? Operação obtenha muitos, beleza? Get many. Limite 50, vou manter, você pode alterar se você quiser, simplificar o e-mail ou não. Vou deixar simplificar, para o e-mail vir resumido, sabe? Vamos lá. Incluir spam, nomes de e-mail por enquanto não. Procurar. Vamos deixar aqui, ó, para ele decidir, vamos deixar o procurar aqui. Ler status, vamos deixar o ler status também. Eita, gente. Esse negócio aqui tá me atrapalhando. Aqui, ó. Não, vamos apagar esse aqui que tá me atrapalhando. Vamos voltar nele de novo. Ler status. Ler apenas somente e-mails. E-mails lidos. Rapaz, que saco desse negócio. Como é que tira isso aqui da minha frente? Vamos pular ele. Não, quer ver? Vamos deixar aqui, ó, no meio. Deixa esse aqui, ó. Vai dar certo. Se Deus quiser. Vamos traduzir aqui novamente, porque o inglês aqui ninguém merece. Incluir spam, nomes recebidos após, recebido antes, remetente. Vamos clicar no remetente e deixar aqui para ele escolher também por remetente. A gente pode mandar busca de tal remetente, recebido por tal fulano, tal empresa. Então, beleza, aqui. Buscar e-mails. E-mails. Beleza, acabei de mudar o nome dele aqui. Vamos fazer um teste. Lembrando que ainda não colocamos a descrição das ferramentas aqui e nem no prompt. Em breve vamos precisar colocar. Eu quero fazer um teste aqui para ver se ele já vai funcionar sem as descrições. Temos algum e-mail sem resposta? Sem resposta não. Como que fala? Algum e-mail não lido. Beleza, parece que ele vai funcionar. Ele está buscando aqui, ó, parece que funcionou bem. Ele está demorando porque a gente deixou um limite de 50 e-mails aqui, ó. Então, se a gente tivesse deixado, por exemplo, 10, aqui, tá vendo? Ele puxou, nossa, ele puxou coisa pra caramba. Então, ele vai demorar um pouquinho para processar. Vamos fazer o seguinte, está demorando muito. Vamos encerrar aqui. Vou copiar novamente. Vou vir aqui na ferramenta. Vou colocar aqui somente 5. Só para poder deixar mais rápido a ferramenta. Vou salvar. Vou limpar a execução, limpar aqui para começar tudo novamente. Vou enviar. Espero que agora seja mais rápido. Certo? Aqui ele deu algum erro, mas eu já imagino que deve ser. Sim, há 8 e-mails não lidos, beleza. Ele fez a conclusão do serviço, mas aqui deu um erro depois. Não mostra aqui, mas provavelmente é alguma coisa da API. Vamos limpar aqui novamente. Beleza, o e-mail está funcionando. Vamos só confirmar aqui a API da nossa IA. Deixa
eu mandar aqui um oi novamente. Beleza, tá funcionando. Deu um pequeno erro aqui, mas deu um falso negativo, né? Que fala falso negativo. Para esse falso negativo, eu vou mostrar isso, mas eu vou mostrar isso em outro vídeo. Vai ficar muito confuso. Depois a gente entra nisso. Vamos salvar aqui. Em questão de segurança, robustez, a gente vai entrar depois. Agora, o que está faltando? O e-mail, buscar. Ah, ele buscou, mas ele não enviou, né? Vamos ver aqui, sem mesmo prompt, se ele vai conseguir entender que ele vai buscar contatos aqui e enviar o e-mail. Vou pedir para ele enviar um e-mail. Vamos voltar aqui no Baseral. Será que vai entrar naquela minha conta que nós tínhamos criado? Eu não lembro a senha dele. Por isso que é importante salvar a senha. Eu criei uma conta temporária. Beleza, já abriu ele que estava salvo. Ótimo. Vamos clicar aqui no Data, Contatos. Aqui tem um e-mail fictício, tá? Esses e-mails aqui são fictícios. Vamos pegar aqui Bruno Costa. Eu quero ver se ele vai puxar. Eu vou pedir para ele enviar um e-mail, mas sem passar o e-mail para ele. Então, a intenção... Se eu pedisse para ele enviar um e-mail e passasse o e-mail para ele, ele simplesmente iria pegar essa ferramenta e enviar o e-mail. Ele já tem o e-mail e enviar. Eu quero que ele busque essa ferramenta aqui de contatos para pegar o e-mail correto e enviar. Vamos aqui, ó. Envie um e-mail para o pedindo o telefone da Ana. Assunto urgente. Que é só gambiarra aqui, só pra gente testar. Ó, ele entrou aqui em contatos, foi lá em e-mail. O e-mail foi enviado para Bruno Costa com assunto urgente. Eu só não vou conseguir mostrar o e-mail porque ele não vai chegar, né? Ele não vai ser mas provavelmente eu consigo ver ele aqui nos envios, quer ver? Gmail. Entrando aqui na sua conta do e-mail, acho que eu vou conseguir vê-lo aqui, quer ver? Nos enviados. Ó, urgente. Beleza? Ele que não deu certo, not found, porque o e-mail não existe, tá? Esse e-mail aqui não existe. Por isso que ele deu erro, mas enviou. Se fosse um e-mail real, ele tinha funcionado, que é o e-mail. Olá, Bruno. Poderia, por favor, me passar o telefone da Ana? E ele já corrigiu para mim, tá vendo? Deixou tudo certinho, corrigido. Ótimo, excelente. Fino, top, lindo. Beleza. Agora precisamos colocar pegar o prompt, criar um prompt top em Markdown para o agente e descrever as ferramentas para evitar qualquer tipo de erro. Eu tinha salvo, cara. Eu vou procurar aqui os prompts e já volto. Beleza. Aqui eu tenho alguns prompts já prontos. Vamos usar. Se você quiser dar um print na tela aí para salvar o prompt, para usar, pode ficar à vontade. Esse aqui é um prompt de introdução do agente. Até aqui, ó, pode copiar até aqui. Você é um assistente pessoal proativo e eficiente. Sua principal função é auxiliar o usuário no gerenciamento de tarefas diárias, organização de informações, comunicação e busca de dados. Para responder às solicitações, utilize as ferramentas disponíveis de forma precisa e lógica. A data de hoje é aquela data. Vou copiar ela aqui. Você pode dar um print e utilizar ela aí. É um prompt bem simples. Eu acho que eu vou até melhorar ele um pouco agora, deixar ele um pouco mais completo. Vou selecionar esse que eu tinha feito aqui, essa gambiarra, e vou colar ele. Aqui tem a forma de uso das ferramentas. Vamos vir aqui embaixo. Espera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Ó. Nome aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, a SERP API, é aquele
É aquela ferramenta que faz busca na internet. A gente não tem a opção, deixa eu mostrar aqui para você, de colocar uma descrição nela. Se eu vier aqui e clicar nela, ela não tem a opção de deixar, de colocar nela uma descrição. Então, eu tenho que colocar, ao invés de colocar a descrição nela que não tem jeito, eu venho aqui e coloco a função dela no prompt. Direto no prompt. Eu venho aqui, nome da ferramenta, SERP. Por quê? O nome da ferramenta é esse nome aqui. Tem que ser exatamente esse nome aqui, ó, o nome dela, ok? Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui para o prompt. Aqui esse prompt eu estou dando instruções para o agente poder trabalhar bem. Vou dar mais um espaço aqui. Por exemplo, aqui, ó, nome da ferramenta, coloquei o nome da ferramenta entre aspas simples. Exemplo de uso: para realizar buscas gerais na internet sobre qualquer assunto, como qual a previsão do tempo para amanhã em São Paulo, quem ganhou o jogo ontem, ou faça um resumo sobre a história da inteligência artificial. Então, eu estou aqui explicando quando ele vai chamar essa ferramenta e como ele vai usar ela. Agora, nas outras ferramentas, eu já tenho aqui pronto, aqui, ó. Vamos lá. Descrição, utiliza ferramentas. Aqui, ó. Contatos. Beleza, contatos. Vou pegar aqui esse prompt. Pode dar um print aí e salvar se você quiser. Vou lá na ferramenta contatos. Agora eu venho aqui. Venho aqui, contatos. Venho aqui na descrição e cola a descrição da ferramenta. Porque com essa descrição eu vou explicar para a inteligência artificial, né, o agente, para que essa ferramenta serve e quando ele deve chamar ela. Por exemplo, utilize essa ferramenta para buscar informações de contato, como nome, telefone ou e-mail, em uma base de dados de contatos. A ferramenta recebe um termo de busca e retorna contatos correspondentes. Beleza. Pode salvar. Vou fazer isso em todas. Aqui, ó, criar evento. Vou acelerar esse vídeo aqui, porque agora você já sabe o que eu estou fazendo. E quando eu terminar, eu volto para a velocidade normal. Agora que eu pensei aqui, eu não posso aumentar a velocidade não, senão você não vai conseguir copiar o prompt. Viajei. Mas beleza, peguei aqui, ó, criar evento. Então é evento da agenda. Consultar a agenda. Então vou pegar essa descrição aqui da verdade. Printa a tela aí para você poder ter essas informações, tá? Qual que era mesmo? Consultar a agenda. Então é esse aqui, ó, buscar eventos, que é consultar a agenda. Vem aqui em Tool, Description, colocar aqui manualmente, seleciona e cola aqui, ó. Beleza, vamos para o próximo. Enviar e-mail. Aqui os nomes estão diferentes porque eu usei de uma outra automação, tá? Qual que é mesmo? Enviar e-mail. Vamos lá, enviar e-mail. Se ela assim, Ricardo, mas já está funcionando, por que você vai fazer isso? Está funcionando hoje. LLM é muito volátil, pode ser que amanhã ela não esteja funcionando sem o prompt. Então eu tenho que me resguardar e deixar o prompt dela pronto. Buscar e-mails. Buscar e-mails. Aqui. Vai printando a tela aí para você salvar. Agora aqui, ó. Replay aqui é para buscar a mensagem. Mano, o meu inglês tá péssimo. Eu uso isso todo dia e eu acabo esquecendo aqui, cara. É difícil demais, né? Aqui. Português, Brasil. Responder a uma mensagem, ok. Então esse aqui é para responder a uma mensagem. Eu devia ter lido ela. Você é burro, hein? Responder a uma mensagem. Volta aqui. Buscar, responder. Vamos clicar aqui manualmente. Seleciona tudo e cola. Pode ir salvando aqui para não perder. Aqui, ó, criar uma nova linha. Esse aqui, acho que
Criar uma nova memória. Não, vai ser aqui, ó. Criar memórias. Esse criar nova linha, nós vamos fazer aqui agora, tá? Aqui, ó, criar nova memória. Vamos clicar aqui manualmente. Por via das dúvidas, lembra que nós fizemos aqui com Base Row para poder buscar as memórias? Aqui ele busca as memórias e aqui cria uma nova memória. Automaticamente ele já cria uma nova linha. Criar uma nova linha é isso aqui, ó. Pronto, criei uma nova linha e depois vem com a informação. Em certos testes que eu fiz, eu precisava de uma ferramenta para ele criar uma nova linha, para depois ele vir aqui e preencher a linha. Então, se começar a dar errado na hora de criar uma linha, aqui eu coloquei criar uma nova memória. Então, eu vou vir aqui nas ferramentas novamente. Se começar a dar erro na hora de criar o evento, vem aqui em Base Rule. Escolhe Base Rule. Aí você vai colocar aqui, ó. Vamos traduzir. Na database eu vou... Não, mentira aqui, ó. Na operação... Não, mas não, já temos criar a linha. A linha já está aqui, ó. Estou fazendo confusão aqui, ó. Create. Essa que nós criamos agora, ela vai ser atualizar linha. Vamos clicar aqui, ó, operação. Update. Ele não quer traduzir, mas é update. Então ele vai atualizar a linha, tá? Então, por exemplo, se ele simplesmente criar a linha, mas não escrever nada, a ferramenta pode usar a LLM pode usar essa ferramenta para poder escrever na linha. Ou ela pode pegar uma linha já existente e atualizar uma informação. Então, eu venho aqui, escolho o banco de dados. Aqui vai ser minhas memórias. Estamos falando das memórias, não dos contatos, tá? A linha, a gente tem que colocar aqui para ela buscar a linha automaticamente. Tá? O número do ID, que é a linha. Então, eu deixei para ela escolher automaticamente. Aqui eu vou definir a coluna, define below, eu mesmo defino. A primeira vai ser memórias, deixa ela preencher automaticamente. ADD o próximo. E vamos escolher agora observações, deixar para a ferramenta poder fazer isso. Pode salvar desse jeito aqui que está prontinho, não tem erro não. Beleza, só para garantir, tá? Vamos organizar esse aqui que está bem bagunçado. Beleza. Agora temos que atualizar o nome, né? Não coloquei o nome aqui, criar um novo evento. Cadê? Aqui, ó, buscar memórias. É aqui isso. Aqui, ó. Eu tô cego. Beleza, aqui, ó. Atualizar memória. Vamos editar aqui, ó. Coloca atualizar memória. Tá, para salvar a informação. Use as ferramentas para preencher os dados no espaço de memória. Importante você... Vamos copiar a partir daqui, ó. Copiar. Então, só para você ter ideia, atualizar memória, eu vou usar esse aqui, ó, criar memórias, tá? E na outra, criar linha, vou colocar esse aqui, ó. Chama essa ferramenta sempre antes de criar memórias. Certo, vamos aqui em criar novo evento. O que eu coloquei nele? Não é evento não, gente, é aqui, ó, criar nova memória. Esta é a segunda e última etapa para salvar uma nova informação. Beleza, pode deixar assim por enquanto, vamos deixar assim. Provavelmente, pessoal, eu vou deixar mais organizado para vocês aí, no final, quando acabar esse vídeo,
Eu vou deixar um link aqui na descrição, ou algum vídeo aqui embaixo na descrição, ou no primeiro mensagem fixada, eu vou deixar um link com os prompts para você ir direto, ou até mesmo já escrito na descrição aqui direto, para facilitar a sua vida. Então, se eu esquecer, vocês podem me cobrar aqui nos comentários. Por enquanto, não, ainda não terminamos. Ainda tem buscar na memória. Tá faltando esse aqui. Vamos copiar. Cadê buscar na memória? É aqui, é porque ele está separado aqui. Vamos organizar isso. Está me deixando eu louco. Igual o Chaves. Você me deixa louco. Volta aqui. Atualizar memória, buscar na memória. Vamos colar essa que está mais completa. Beleza. Delete memórias. Vamos copiar aqui. Deletar memória. Nós não fizemos ela? Fizemos. Cadê? Contatos, criar nova memória, buscar memórias, atualizar memórias. Não criamos ela, vamos fazer ela agora. Certo? Vamos clicar aqui, adicionar outro base rule. Que agora eu quero deixar uma opção para ele apagar as memórias. Ah, apaga tal memória de tal carro, não tem ele mais. Ele vai lá e apaga, um exemplo. Apaga tal senha que você salvou e login, ele vai apagar. Então você vai procurar por delete. Aqui escolhe o banco de dados. Aqui escolhe o que ele vai apagar, né, da onde ele vai vir, vai ser minhas memórias. E aqui ele precisa de um ID. Eu vou colocar aqui para ele puxar automaticamente. Beleza. Pode salvar. Aqui, ó. Vamos ver se está faltando. O SERP API já fizemos. Então agora é fazer o processo para ele receber. Vamos criar uma conta no Telegram, criar as credenciais e fazer aquele esquema para ele conseguir retirar texto de áudio, fazer a transcrição do texto de áudio. E eu estou pensando em melhorar o próprio prompt aqui. Eu vou melhorar esse prompt e vou trazer ele para você pronto aqui. Então, bora lá. Beleza, eu dei uma pequena reajustada nos prompts. Não se preocupe, eu vou disponibilizar esse prompt para você. Se você quiser printar a tela agora também, pode printar. Mas você pode me cobrar nos comentários se eu não tiver deixado aqui o link para você poder baixar todos os prompts. E eu atualizei também, as descrições das ferramentas. Aí você vai perguntar, Ricardo, por que você não fornece o JSON direto da própria automação? Não vou fazer isso. Eu não vou fornecer o JSON. A intenção desse vídeo é te ajudar, é te ensinar. Se eu simplesmente te fornecer o JSON, você vai pegar ele, vai colocar na sua área de trabalho, vai dar uma olhada e já vai achar que sabe fazer. E você não vai saber fazer, entendeu? Então, no máximo que eu posso fazer, além de te ensinar, é te fornecer o prompt pronto e te recomendar você assistir a aula de prompts, que eu tenho uma aula, mano, espetacular de prompts. Mas calma que não acabou ainda não, tá? A gente tem que testar e tem que criar também aqui a lógica para ele poder converter áudio para texto, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos deletar esse chat aqui, vamos clicar aqui no mais, vamos digitar Telegram, clica no Telegram, clica aqui na mensagem recebida, tá? On Message. Beleza. Vamos conectar ela aqui no fluxo. Vamos salvar. Primeira coisa, aqui é o gatilho do Telegram, correto? Então, quando eu enviar uma mensagem para o meu bot lá no Telegram, ele vai ser ativado.
Primeira coisa, você tem que entrar no Pai Google novamente e digitar Telegram. Você vai clicar aqui, criar sua conta. Eu já tenho uma conta aqui na minha outra... No meu outro Google Chrome, aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Então você digita Telegram no Google, clica na primeira opção aí. Se você não tem cadastro, faz o cadastro, faz o seu login, é bem simples. Não vou fazer esse passo a passo aqui, porque é muito simples. E como eu já tenho aqui, ele vai pedir número de telefone e tal, você pode fazer isso. Quando você chegar nessa tela aqui, você acabar de finalizar a configuração, você vai ir em buscar, certo? Aqui você tem as opções do seu Telegram, clica aqui em buscar. Você vai buscar por esse bot aqui, ó, Botfather. Tem que clicar aqui primeiro. Esse carinha aqui, ó, Botfather, você vai digitar Botfather, com T-H-E-R. Beleza? Tem que ser esse carinha aqui, cuidado pra você não pegar outro. Tem outros aqui suspeitos, então pega aqui, esse aqui é suspeito, cara, ó. Pelo amor de Deus, pega o oficial. Vem aqui no oficial, beleza. Aqui é de uma outra automação que eu tinha criado, eu já deletei ela. Vou limpar aqui para poder ficar igual o seu que vai aparecer aí. Ele já até apagou aqui a conversa, deixa eu pegar ele de novo. Quando você clicar nele a primeira vez, ele vai aparecer isso aqui, você vai clicar em Start. Ele vai aparecer essa mensagem, você vai vir aqui em cima, vai ter a opção Novo Bot ou Meus Bots. Como é a primeira vez, você vai clicar aqui em Meu Bot. Aqui ele está perguntando, deixa eu pôr em português, qual é o nome do seu bot. Vamos colocar aqui um nome. Se não tiver dele já, vou colocar aqui, ó. Jarvis. Eu sempre erro aqui, ó. Não é Jarvis. Jarvis. Vamos tentar aqui um 2.0. Ótimo, agora vamos escolher o nome do usuário. O nome do usuário, ele precisa ter bot aqui no final, tá? E tem que ter essa palavra bot no final, em minúsculo. Não, mentira, aqui já está em maiúsculo também. Mas ele tem que ter bot no final. Então vamos colocar aqui. Foi o A não sai, hein? Jarvis 2.0. É 0, não é O não. 2.0. Vou colocar aqui bot. Tá tudo em maiúsculo, vou colocar aqui em minúsculo. Bot. Desculpe, esse usuário é inválido. Vamos tentar aqui em minúsculo. Jarvis. O A não sai mesmo, hein? Jarvis. Oi, tá maiúsculo. Pelo amor de Deus. Aqui que tá me atrapalhando. É esse aqui, ó. Tem que deixar no inglês, senão eu não consigo digitar. Aí, ó. Jarvis. 2.0. Vai ser 20, não vou colocar o ponto. Vou colocar aqui um underline. E bot. Também. Deixa eu ver aqui. Traduzir. Desculpa, esse nome do usuário já está em uso. Tente outros. Tá de sacanagem, hein? Ele já está em uso. Bot. Quero ver agora. Bravo. É que eu tô meio sem ideia. Bravo. Beleza, funcionou. Primeira coisa, você tem que vir aqui e pegar esse número aqui, ó, em amarelo. Clica nele, ele vai copiar automaticamente. Volta lá no seu N8N. Nossa, eu entrei em tudo, menos aqui no N8N. Clica aqui no seu nó de gatilho. Vem aqui em credencial. Criar nova credencial. Aqui, acessa o token. Você vai colar e vai salvar. Beleza, ficou verde, está salvo. Pode fechar aqui. Volta para o seu bot lá no Telegram. Agora você precisa clicar aqui nesse azul aqui em cima para entrar no seu bot, aqui, ó, Jarvis 2.0,
clica em Start, ele já mandou uma mensagem aqui de início, volta na sua automação N8N, clica em Executar. Aqui ele já recebeu essa informação aqui que eu tinha enviado, ok? Pode clicar aqui em Pinar. Eu clico em Pinar para ele salvar essas informações. Essas informações aqui que você vai precisar para continuar a gente construir a automação. Pode salvar. Vamos clicar aqui no Edit Field, aquele nó primeiro. Vamos mudar o nome dele aqui. Vamos colocar aqui, clicar no Edit Field, clica em F2 e vamos escrever dados. Renomear. Beleza, vamos clicar nele 2 vezes. Agora que as expressões estão erradas, porque a gente apagou o nó anterior dele, a gente apagou o nó anterior, né? Que era o outro lado de mensagem. Aqui é a seção ID. Aqui você pode escolher o formato que você quer ver os arquivos, que está do lado esquerdo. Debaixo de From, do objeto, vamos pegar o ID e vamos arrastar o ID aqui para a seção ID. Ok? Beleza, o ID já está aqui. Agora, Chat Input. Chat Input é a mensagem. Eu vou puxar a mensagem para cá. A mensagem vem aqui em Teste, que é o Start, que foi enviado. Lembra? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, foi enviado Start, entendeu? Se eu mandasse um Oi, e está escrito um Oi aqui agora. Então, eu vou pegar aqui Teste, debaixo de Date, Teste, e beleza. Clique em Executar. E essa informação já passou para o lado direito. Se eu salvar aqui e já clicar para executar, ele vai mandar essa mensagem de Start aqui para o Jarvis. Antes de me responder, o Jarvis consultou o banco de dados para fazer uma leitura, porque nós mudamos o prompt, né? Vou clicar aqui no Jarvis. Aqui, ó, a resposta dele. Olá, como posso ajudar você hoje? Ricardo, mas por que ele não te mandou a mensagem? Ele não mandou a mensagem aqui para mim. Por quê? Porque eu tenho que colocar um nó aqui de saída. Eu tenho que vir aqui e colocar um nó de saída. Vou colocar do Telegram, né? Vou colocar o nó de saída do Telegram. Vamos deixar aqui em português. Eita, que errado. Vamos traduzir. Já está em português, só que não tinha traduzido. Vamos aqui enviar mensagem. Tem que ser mensagem, eu quero mensagem de texto. Send message, é esse aqui, ó. Send a text message. Clica nele. Deixa eu voltar aqui. Volta aqui, ó. Operação, send message. Enviar mensagem, aqui, ó. Enviar uma mensagem de texto. Send message. Precisamos do ID de bate-papo e do texto. Onde vão conseguir o ID de bate-papo? Aqui em dados. Só que ele não está mostrando aqui para mim. Eu tenho que... Deixa eu executar ele aqui novamente. Ele não vai dar aqui porque o ID. No ID eu vou colocar qualquer coisa aqui só para testar, tá? E o texto também. Porque o Telegram ele é chato. Se não tiver todo certinho aqui, ele não funciona. Ele fica acusando o erro, tá vendo? Ele não deixa a automação rodar. Vamos executar aqui. Só para a informação chegar nele aqui. Beleza, chegou. Agora, vamos primeiro, eu preciso do ID. Eu vou pegar, vou apagar aqui. Eu tenho que ir lá no gatilho do Telegram, pegar o ID da mensagem. Vamos aqui. Vamos tirar aqui, vamos voltar para o inglês, que é mais fácil. Mode. É estranho, ele veio um pouquinho diferente do que estava antes. Mas não tem problema. Aqui, ó, achei, agora veio certo. Aqui, ó, debaixo de message, ID1. Aqui, ó, from, você vai pegar esse D aqui, ó, vai jogar aqui no chat D. Beleza? Ele veio aqui, ó. Para a questão de melhor funcionamento de expressão, vou apagar aqui o item. Você pode deixar o item se você quiser, mas eu vou colocar aqui o last, que ele é mais seguro. Se você não entendeu, te aconselho a fazer o curso, a fazer a aula de expressões, que eu vou deixar também o vídeo aqui na descrição desse vídeo. Aqui em Teste, eu preciso do texto que o agente enviou, né? Eu não posso vir aqui
mandar o texto que eu enviei. Eu tenho que ser o texto do agente, então eu tenho que procurar ele aqui, ó. Então o agente aqui, o Jarvis, vou clicar nele. O output é a saída, é isso que ele me mandou. Oi, tudo pronto para ajudar, precisar, beleza, para lá. Vem aqui e vou arrastar o texto. Certo? Vou clicar aqui em executar. Beleza, funcionou. Agora se eu voltar lá no meu bot do Telegram, aqui ó, ele já chegou a mensagem para mim e chegou essa mensagem aqui, isso que eu vou tirar, isso que é uma mensagem automática do N8N. Como tira isso? Lembrando que a gente está aqui no nó final do Telegram, de enviar mensagem, ok? Então eu vou aqui no final, clicar em ADD, adicionar, clica aqui em adicionar atribuição N8N, igual a gente faz com o e-mail, e deseleciona aqui. Se eu testar ele aqui novamente, ele executou, e a segunda mensagem já não tem essa mensagem aqui. Beleza, agora ele está me respondendo diretamente aqui pelo Telegram. Deixa eu vir aqui, deixa eu despinar ele aqui, não sei se existe essa palavra. Vou clicar aqui ó, em executar. Eu estou falando um pouco mais baixo, porque agora já é 10 horas da noite. Ninguém merece essa falação, né? Vamos clicar aqui em executar. Tá travando aqui a máquina. Beleza. Vou fazer mais um teste aqui, olá. Ó, já me respondeu. Beleza. Funcionando, perfeito. Agora precisamos trabalhar o áudio. Se eu enviar um áudio aqui, ele tem que saber reconhecer. Como ele vai fazer isso? Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um nó antes entre os dados e o Telegram. Vou colocar aqui um nó edit field não, if. Ele vai fazer uma lógica para mim aqui, ó. Esse nó if, deixa eu desligar aqui, ó. Ele possui duas saídas, uma saída true, verdadeira, e uma saída false. Então cada saída vai para um ponto específico da automação. Então eu vou fazer um teste aqui agora, eu vou mandar um áudio. Eu vou ter que mandar diretamente do meu celular. Vou clicar aqui em executar e mandar o áudio diretamente do meu celular, porque o meu microfone aqui conectado ao notebook pode atrapalhar. Olá, boa noite, tudo bem com você? Beleza, ele escutou o áudio. Vamos pinar ele aqui. Você se refere a uma conversa no WhatsApp? Ó, dando erro aqui. Beleza, já pinei. De toda forma, eu nem vou mostrar aqui, pessoal. Se esse áudio chegasse aqui no agente, ele vai dar erro, tá? Não tem como ele funcionar sem a gente transcrever o áudio ainda. Então, vou clicar agora aqui no if. Vou ter que fazer uma lógica para separar. Vou procurar aqui, vou lá embaixo. Aqui, ó, vou procurar por voice, que é um objeto. Quando ele tem esse quadradinho aqui, tá vendo esse quadradinho? Ele está me informando que é um objeto. Você vai aprender isso na aula de expressões e JSON. Beleza, peguei esse objeto. Agora eu venho aqui na operação, venho aqui em objeto e escolho existe. Beleza, se existir então esse objeto aqui, que é o áudio, olha só o arquivo. Duração 3 segundos, agora chegou um áudio, não é texto mais. Ele chegou um ID do áudio, porque o áudio ele não chega direto aqui. Ele chega um ID. Esse ID eu vou usar para poder baixar o áudio. Entendeu? Então ele não vem o áudio direto, ele vem um ID. Com esse ID eu consigo baixar o áudio para automação. Em breve vamos fazer isso. Vou clicar aqui em executar. Deixa eu clicar fora aqui. Beleza. Cliquei em executar. Vamos clicar aqui de fora. Ele foi para cima. Se fosse texto, ele ia dar falso. Ele ia cair aqui no falso. Aí ele ia vir aqui para baixo. Aqui eu já vou deixar direto aqui no dados, porque na hora que ele vir texto,
ele pode vir aqui direto. Nós vamos trabalhar somente só o áudio que precisa ser trabalhado. Então, agora, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho que clicar no maisinho e tenho que baixar o áudio. Como que eu vou baixar o áudio? Vou buscar aqui por Telegram. Vou traduzir. Eu quero obter um arquivo. Vou clicar aqui, obter arquivo. Vamos deixar file, operação get. Aqui ele já puxou automaticamente, né, a nossa credencial. Aqui no ID do arquivo, eu tenho que vir aqui embaixo e puxar aqui, ó, ID do arquivo. Combina certinho, beleza? Vou arrastar ele para cá. Beleza, o ID do arquivo está aqui. Quando eu executar, tem que vir um arquivo binário aqui. Ó, binário. Pode ver que apareceu a opção binário aqui. Ele não é um JSON, ele é binário, beleza? Pode ver que ele veio com o nome dados, mas que em inglês é data. Aqui, ó, em inglês é data. Aqui, file o arquivo, tipo do arquivo, tá vendo? Beleza. Se eu clicar aqui em View, não vai dar para ouvir por causa que eu estou com o fone aqui. Vamos voltar aqui, Blacklist. Agora eu tenho que converter isso para texto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui. Eu preciso do ChatGPT. Não tem como fazer isso sem o ChatGPT, tá? Até que o próprio Google tem também, mas a ferramenta do Google não é muito interessante usar ela agora. Eu quero aqui transcrever áudio. Então eu tenho que usar essa ferramenta aqui, ó, transcrever, cadê? Aqui, ó, transcrever uma gravação. Vou clicar nela. Aqui a gente precisa ter credencial e a OpenAI não é gratuita, tá? Não é gratuita. Aqui ele está me fornecendo que eu posso reivindicar alguns créditos gratuitos. Vamos testar aqui para testar, ver se eu consigo fazer. Ó, beleza, aqui ele me forneceu alguns créditos gratuitos. Ele está informando aqui, ó, ganhe 100 créditos gratuitos da OpenAI. Beleza, vai dar para a gente fazer o teste aqui sem precisar fazer o cadastro lá na OpenAI. Mas para você poder criar sua conta no ChatGPT, você tem que vir aqui no Google, digitar OpenAI Developer, aqui, ó, Developer, que é desenvolvedor em inglês. Meu Deus, não é isso não, caramba. Clica aqui, vem aqui, dá um OK. Aí você vai procurar aqui, ó, plataforma.openai.com.br. Vai clicar nela aqui. Aqui eu já tenho uma conta cadastrada. Você vai criar a sua chave API. Deixa eu ver se já está fácil aqui. Vou clicar aqui em cima. Aqui, ó, projeto. Se você não quiser criar um ChatGPT por enquanto, para não gastar dinheiro, você pode fazer somente com texto para testar, tá? Que é administrar API Key. Esse negócio, todo dia que eu mexo, ele muda, cara. E a gente não vem aqui todo dia, né? Porque eu já deixo um saldo aqui, na outra conta, na verdade, né? Cadê, cara, API? Vou digitar aqui, Key. API Key. Aqui, ó, aqui eu já tenho uma chave API. Então, você caiu aqui, API Key, você vai clicar em criar nova chave. Ele vai te pedir para você criar um nome. Coloca aqui um nome aqui, teste. Eita, gente. Teste. Aula. YouTube. Vai selecionar um projeto, se não tiver, você cria o projeto e criar sua chave. Você vai pegar essa chave aqui, copiar, e vai vir aqui na sua automação. Vai vir aqui, vai ter criar credencial, você vai vir aqui, colar sua chave IP e vai salvar ela. Eu não vou fazer isso porque tem os créditos aqui
gratuitos que nós vamos usar agora. Fechar. Só que você precisa colocar crédito, tá? Não é só fazer isso, não. Se você não colocar crédito, não vai funcionar. Done. Esse aqui eu nem estou utilizando. Aqui, ó, Billing. Clique em Billing e você vai adicionar créditos. Aqui, ó, eu não coloquei nada, então você vai ter que adicionar créditos. Ah, Ricardo, qual que é as formas de adicionar créditos? Cartão de crédito. Ah, eu não trabalho com cartão de crédito. Vai ter que criar um cartão de crédito. Ah, mas meu nome está sujo. Cria um cartão de crédito pré-pago. Digita no Google, cartão de crédito pré-pago. Você coloca um saldo e ele vira o crédito do seu cartão. Então você colocou R$ 100, vai virar saldo do seu cartão. Por exemplo, eu tenho uma conta no PagSeguro, todo investimento que eu faço no CDB, por exemplo, coloquei R$ 100 de investimento no CDB. Esses R$ 100 vira saldo no meu cartão de crédito, porque os R$ 100 que está no CDB é a garantia do cartão, entendeu? Então você vai preencher aqui, fazer o pagamento, você consegue colocar aqui a partir de $5. Menos de $5 ele não libera, ele não ativa. Então você ativou os $5, colocou os $5, colocou a chave API lá, ele vai funcionar beleza. Aqui ele vai rodar porque nós utilizamos aqui o crédito gratuito de promoção. Lembrando que esses créditos você só tem no N8N Cloud, beleza? Aqui, beleza. Fizemos aqui o cadastro, beleza? O recurso, deixa áudio, transcrever. Isso aqui é muito importante, o nome do campo de dados de entrada. Como ele é binário, eu não consigo pegar e arrastar ele para cá, não. Então eu tenho que colocar o nome que está vindo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no inglês. O nome do arquivo que está aqui, eu tenho que colocar aqui. Se o nome do arquivo aqui fosse áudio, eu tenho que colocar exatamente áudio aqui. Então, a informação que está aqui, ela tem que ser exatamente o que eu vou colocar aqui, beleza? Clique em executar. Provavelmente... Ah, tá, aqui, ó. Não tem jeito mesmo, tem que ter o crédito. Então, traduzir para português. Solicitação incorreta. Este ponto de extremidade não é compatível com créditos de IA-N8N. Ó, tá vendo? Não adianta, infelizmente, você tem que pôr crédito. Vou entrar aqui na minha outra conta do ChatGPT para poder pegar a chave API. Vamos aqui. OpenAI, desenvolvedor. Infelizmente, tem que ter, cara. Não tem jeito. Agora é procurar aquela bendita chave. Que é a chave API. Vamos criar uma nova. Eu não consigo copiar essa aqui. A gente tem que salvar ela num lugar. Quando você criar a sua chave, salva ela num lugar, porque você não consegue visualizar ela novamente. Vou colocar aqui novamente teste. Que depois eu vou apagar, tá, pessoal? Eu não vou mostrar ela completamente. Ela é enorme, ela vai aparecer somente uma parte aqui. Teste, aula, YouTube. Escolhe o projeto. Se você não tiver, você cria. Criar a chave secreta. Copiar, done. Volto para o meu fluxo. Aí agora eu venho aqui, ó. Criar nova credencial. Coloca a chave aqui. Vamos editar aqui OpenAI. Deixa eu colocar aqui canal. Eu vou saber de onde está vindo. Salvar. Beleza, com sucesso. Agora eu posso aqui executar. Ó, funcionou perfeitamente. Olá, boa noite, tudo bem com você? Beleza, vou pinar ele aqui para não precisar ficar chamando a ferramenta toda vez. Então ele recebeu um áudio e já saiu ele pronto aqui. Vou pinar ele, só para poder salvar esse arquivo, para não ter que ficar chamando e gastando crédito à toa. Agora o que eu vou fazer? Se eu pegar e ligar ele aqui direto e chamar aqui o agente, ele não vai funcionar. Beleza? Por quê? Porque a informação e o nome da expressão está vindo diferente. Aqui, ó, transcrever áudio. Ele está vindo aqui texto. Deixa eu colocar aqui no inglês, vai vir texto.
ele tá vindo texto, certo? E aqui está esperando um JSON chat input, que é o que vem daqui, ó. Certo? Chat input. Cadê? Eu tenho que executar para poder te mostrar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui uma jogada de... Como que fala? De expressões. Então eu tenho que só lembrar aqui se aqui ele está puxando... Chat input. Beleza, está puxando certo. Então eu tenho que vir aqui e reescrever aqui a expressão. Cadê? Aqui. Dá um espaço aqui, JSON ponto. Ele está vindo aqui como texto. Beleza. Acho que posso dar um espaço aqui. Se você não entendeu o que eu fiz, eu te aconselho a fazer o curso, né, a fazer a aula, que eu vou deixar aqui na descrição, para você aprender JSON e expressões. Deixa eu te falar uma coisa. JSON e expressões é somente as coisas mais importantes que você precisa aprender na automação. Porque se você não entende bem JSON nem expressões, 90% dos problemas que vai dar na sua automação é de uma expressão mal criada, né? Mal escrita, né? Agora, se eu executar, aqui provavelmente ele deu uma travada, é normal. Vamos salvar aqui e vamos encerrar. Ah, também vai ter um problema aqui, ó. Vai dar um problema aqui na memória. Nós mudamos a memória. Aqui já sabia. O que acontece? Eu não mudei aqui o gatilho, então o ID mudou. Então eu tinha um ID aqui, certo? Eu tenho que vir aqui, definir below. Até no dados aqui, eu acho que... Não, o ID eu já coloquei certo aqui nos dados. Certo. Então eu tenho que fazer o seguinte. Vamos despinar aqui essas informações. Que eu vou corrigir o agente para a gente testar ele como um todo. Vem aqui também de novo, despina ele aqui. Vamos salvar. Vamos limpar todas as execuções. Vou clicar aqui para executar e vou mandar um texto para ele agora. Vem aqui no Telegram. Mando olá. Ele não vai responder porque vai dar um erro. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ele não está puxando o mapping. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos pinar. Eu quero pegar o número do ID. Vamos ver aqui. Beleza, aqui está chegando. É no memória. Aqui, ó. Erro no submemory. Então, vem cá. Ele só não acusou aqui para mim. Tá vendo? Ele não mostrou aqui, ó. Vamos tentar executar novamente. Tá vendo aqui que ele não tá rodando, não tá aparecendo nada? Infelizmente, é uns bugs do N8N. Quando você tem uma conta aqui no N8N Cloud, ele é pesado, ele roda pesado, é muita gente rodando aqui junto. Então, deu problema, vou ter que cancelar, vou dar um refresh aqui, atualizar a página. Gente, não esquece, eu estou um pouco cochichando aqui porque por causa do horário, tá? Tem gente já dormindo aqui em casa. Aqui eu pinei, vamos clicar aqui em executar. Ó, pode ver que como eu mandei texto, ele veio aqui para baixo, tá vendo? Então a automação está funcionando corretamente aqui, ó, nessa separação aqui do fluxo. Aqui está em vermelho porque ele não veio o áudio, tá vendo? Voice, ele veio texto, então o texto passou no caminho falso. Aqui está funcionando, o que está errado é aqui, ó, no memória. Ele não está puxando, então o que nós vamos fazer? Fecha aqui. O memória, eu vou deletar ele.
salvar, vamos limpar a execução e vou colocar a memória novamente. Simple Memory, ele já puxou aqui automaticamente, deixa eu ver se ele vai puxar aqui corretamente. Salvar e executar novamente. Chat Memory, ele é bem chatinho às vezes, tá? Aqui, tá vendo? Ele puxou automaticamente. Agora funcionou. Ele foi lá e já me respondeu, tá vendo? Para não dar esse erro, eu vou vir aqui, clicar no memória, vou vir aqui no seção ID, vou definir eu mesmo, vou vir aqui em mapear, agora eu venho no gatilho, já estava nele já, no gatilho, já parou de aparecer. Mas aqui no seção ID pode vir também, aqui nós estamos em dados, pode puxar o seção ID. Vem aqui e puxo o seção ID. O seção ID, na verdade, ele é bem melhor. Por quê? Eu estou puxando aqui de dados. Porque se eu mudar aqui atrás e vir aqui atualizar ele já vai atualizar toda a minha automação. Então, beleza, aqui já está correto. Só arrumar uma coisa aqui no item, vou colocar last. Salvar. Agora eu vou fazer o teste de áudio. Deixa eu pegar aqui meu celular. Vamos clicar aqui em executar. Olá, boa noite. Não. Eu esqueci que eu tinha empinado aqui, ó. Eu tenho que despinar aqui a mensagem. Pode salvar. Vamos limpar aqui e executar. Olá, boa noite. Temos algum compromisso para amanhã? Beleza, enviei. Até agora estava quase tudo perfeito. Deixa eu ver o que ele errou. Mesma coisa, erro no chat memory. Entendi o que é. Entendi. O que acontece? Se você não trabalhar as automações, acaba que alguns erros você vai ter dificuldade. E está aqui acusando erro na memory, só que a gente já resolveu isso. Só que acontece, essa automação ela não passou por aqui, ó. Então ele não pegou a seção ID daqui. O que nós vamos fazer? É só mudar. Tem que vir aqui. E aquele mesmo processo. Nossa, que chato, hein? Eu tenho que pegar ele daqui, ó. Só que ele tem que... Vou ter que executar ele novamente. Certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos deletar ele aqui novamente. Vamos colocar aqui o ID. Aqui está dando um erro. Vamos executar aqui. Vou mandar um texto aqui novamente. Só para poder conseguir salvar aqui, quer ver? Beleza. O que eu quero fazer? Vou abrir aqui o Simple Memory. Vou clicar aqui Define Below e vou pegar ele lá do trigger, aqui ó, Telegram trigger. Vou pegar aqui ó, o ID diretamente dele, porque ele é o início de tudo. Então agora vai dar certo. Pode colocar aqui last. Então interessante, para evitar esse tipo de erro, quando você trabalhar com a memória simples, pega já o ID aqui diretamente daqui. Aqui eu posso vir aqui e já deletar ele. Chat input, aqui, ó, o ID. Eu apaguei somente o ID, tá? Vamos pinar aqui para fazer um teste novamente, sem precisar mandar outra mensagem. Então eu vou executar. Ele vai enviar. Já chegou no meu celular aqui antes de executar. Beleza, funcionou perfeitamente. Certo? Então aqui foi texto. Vou despinar ele aqui. Salvar. E agora eu vou mandar um áudio. Agora vai dar certo. Olá, boa noite.
Temos algum compromisso para hoje? Ó, ele puxou os dados, veio aqui, olhou a planilha não, o calendar, e veio aqui e me respondeu. Então, boa noite, verifiquei a agenda e não há nenhum compromisso agendado para hoje. 3 de setembro de 2025. Se precisar marcar algo, é só me avisar. Beleza, cara, tá redondinho. Então, só vou frisar aqui para você não acontecer o mesmo erro. Então, toda vez que você estiver trabalhando com o Simple Memory, a memória simples, pega o ID diretamente do nó aqui, ó. Toda vez que você mudar esse nó, beleza, tem que pegar o ID de novo. Mas pega o ID diretamente aqui, que aí não vai acontecer esse erro, porque o ID vai sair do início, direto. Então, pode modificar qualquer coisa que você modificar aqui na rota, que o ID não vai atrapalhar. Aí você faz o jogo aqui que eu te passei, aqui a expressão, não sei por que ele mudou. Faz aqui, mantém sempre a expressão, para poder funcionar perfeitamente. Pode salvar aqui. Não sei por que ele tinha dado esse erro. Beleza. Vou deixar o vídeo aqui embaixo e também o link para você baixar as descrições e o prompt desse agente. Lembrando, o prompt, o agente em si, eu não vou te passar ele, porque eu já te ensinei você a fazer e você precisa fazer ele. Ah, e estava esquecendo. Para você ativar ele e ele funcionar 24 horas, você precisa clicar aqui, ó, deixar ele ativado. Ele vai te perguntar algumas coisas e tal, você pode aceitar aqui. Isso aqui são coisas para outro vídeo. Vamos fechar aqui. Isso aqui é um checklist para ver se a automação está enquadrando em tudo, para você não esquecer de nada. Clica aqui fora, nessa casinha aqui, você vai ver ele aqui ativado. Agora, se a gente testar... Beleza, está funcionando perfeitamente. Então, não esqueça de deixar seu comentário, se você conseguiu chegar até aqui, se você conseguiu fazer. Deixe seu comentário também me falando o que você achou. Assista os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição para você. E lembrando, essa automação não é uma automação para você ganhar dinheiro com ela. Dificilmente você vai vender ela, entendeu? E agora, se você acha que você sabe alguma coisa de automação, você começou a aprender, mas ainda te falta muita coisa, tá? Então não vai achando que você já consegue pegar automação para vender, porque não é bem assim. Então, em outro vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou te mostrar como você vai ganhar dinheiro com isso. Muito obrigado pela sua paciência e até o próximo vídeo. Valeu!